Boas, pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu e do Diogo. E nós aqui costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Portanto, na próxima hora, convidados serão convidados a apresentar aqui vários temas connosco, a debater vários temas. Vamos falar sobre marketing, negócios, vida pessoal, liderança e outros temas que vamos falar durante o próximo momento. E hoje temos um convidado muito especial, não é, Diogo? Temos, sim, senhor, um convidado muito, muito especial e vamos passar aqui às apresentações formais. Portanto, formou-se em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, onde foi um dos líderes da UC Debate Society e o principal organizador das primeiras edições dos Encontros Nacionais de Debate Competitivo em Portugal. Em 2002 decidiu deixar o cargo de CEO do seu startup studio e vendeu as suas ações na sua empresa. Aceitou o desafio de se tornar Chief People Officer na Blockit, considerada uma das startups de crescimento mais rápido do mundo, cujo desenvolvimento começou na Startup Studio do nosso convidado. Atualmente é um empreendedor em série focado na criação de várias startups. É também professor na Universidade de Coimbra, na área de inovação e empreendedorismo. Ajuda empreendedores e empresários de negócios inovadores a levarem os seus negócios ao próximo nível sem se sentirem perdidos. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Diogo Boven, exatamente. Perfeito. Muito obrigado por esta introdução e obrigado pelo convite a ambos para estar aqui. Será um gosto agora termos aqui esta conversa e deixa-me só começar porque eu gostaria muito de ter feito o exit da minha anterior empresa quando tinha 9 anos, mas não, foi em 2022. Exato. Então não tinha 9 anos, não foi assim tão precoce, mas sim, é isso. De resto está tudo corretíssimo. Era isso que eu ia dizer, tu falaste de Falei 2002. Era 2022. Que idade é que tens já agora? Neste momento tenho 30. 30, pronto. 30, com 9 anos fazer um exit era excelente. Quem sabe, alguém deve já ter feito algo do género. O teu filho, quando tiver 9 anos, já começas a preparar já isso. Exatamente, não, 2022 está corrigidíssimo. É isso mesmo. Muito bem. Começamos aqui com um bocadinho de humor. Agora vamos aqui a coisas sérias. A pergunta mais difícil que pode aparecer aqui neste episódio no Roycast é: que é o Diogo? Só que a pergunta difícil é aquela do que dizem os teus olhos. É quase isso. É parecido. Quem é o Diogo? Eu vou deixar a parte profissional para o final porque acho que isso é mais momentâneo e pode ir mudando. E já foi feita também a introdução. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Aliás, estávamos aqui em off-record anteriormente a falar e acho que deu para notar isso um bocadinho. Sou muito, muito curioso. Costumo dizer que sou um curioso apaixonado. Gosto de provocar, não aquelas provocações parvas para deixar as pessoas desconfortáveis no mau sentido, mas no bom sentido. Gosto de dar aquele abanão às pessoas e fazê-las pensar sobre alguma coisa, às vezes algum bloqueio ou algo do género. Isto está associado muito à curiosidade, porque adoro conectar-me com pessoas, conhecer as pessoas, etc. Mais coisas sobre mim. Adoro criar. Sou muito inquieto. Gosto de estar sempre a criar coisas, a fazer coisas. E acho que algo que também me caracteriza é este gosto por adorar aprender e adorar ensinar também. É das coisas que mais me dá gozo, é eu ter tempo para, ok, agora eu quero aprender uma área, pode ser completamente novo, pode ser psicologia, que não é a minha área, pode ser gestão de tráfego, o que quer que seja. Agora vamos aprender isto. E depois, igualmente, agora vamos ensinar isto a alguém. Vamos ensinar isto de uma forma mais até interessante do que a forma como eu aprendi. Então eu gosto muito de aprender e também de ensinar. Basicamente é isto, eu diria assim de forma muito resumida. Depois, além daquilo que disseram, acho que no meu ADN tenho-me apercebido, principalmente nos últimos anos, que sou empreendedor, ou seja, no sentido de gosto efetivamente desta coisa de fazer conexões, de estar com pessoas, de trocar experiências, de criar coisas e de fazer essas coisas acontecerem. Acho que isso é o que mais me caracteriza. Perfeito, e pegando exatamente naquilo que estás a dizer de criar coisas, de criar startups, nós temos aqui a informação e corrige-nos que aos 19 anos fundaste a tua primeira empresa. Exatamente. Exatamente. E nós questionamos, neste caso eu questiono, o que é que te levou a começar por aí? O porquê de criar aos 19 anos
uma primeira empresa. Logo uma primeira empresa. É uma excelente pergunta, porque eu tenho duas respostas para essa pergunta. Tenho a resposta formal, que o que me levou foi eu queria criar coisas, neste caso era uma empresa, porque a empresa ainda existe, de software, e portanto tecnologia, criar aplicações, ter impacto, etc. Isto tudo é verdade, ok? Depois tenho a resposta informal, que é aquela que eu normalmente não costumo dizer. E a resposta informal deixa-me introduzir com uma história muito curiosa, que eu lembro de ter para aí 14 anos, e na altura ao pé de minha casa, não sei se pode fazer publicidade aqui, mas também não é uma boa publicidade aquela que eu vou fazer. Ao pé de minha casa existia uma sucursal da Caixa Geral de Depósitos. Eu lembro-me de ir lá, na altura, porque estamos a falar em que se começou a ouvir falar do boom da internet, das redes sociais, etc. Eu lembro-me de ir ao balcão, sem a minha mãe saber, e perguntar ao senhor, quando fui atendido, se eu podia comprar uma ação da Google. E ele riu-se na minha cara e disse-me que não. Isto para dizer o quê? Porque desde miúdo que sempre tive esta ideia do mundo dos negócios, de empresas, de criar coisas. Isto começou lá atrás, outras histórias depois podemos explorar, mas foi muito daí, ou seja, a ideia de criar empresa foi muito porque eu já tinha esse objetivo desde a adolescência de quero criar coisas e na escola eu não tenho essa possibilidade de criar coisas que possam chegar ao outro lado do mundo, que possam ter esse impacto. E eu queria criar coisas no mundo real, coisas que efetivamente aquilo que eu pensava muito na minha cabeça era que quero jogar o jogo dos adultos, o jogo real, e não o jogo das crianças, vamos dizer desta forma. Então acho que foram essas duas coisas que me levaram a criar a minha primeira empresa. Ok, perfeito. Eu tenho aqui uma questão que eu muitas vezes até costumo colocar aos nossos convidados, porque realmente eu denoto um padrão, digamos assim, que realmente vem de trás essa vontade. E eu tento sempre descobrir de onde é que vem essa vontade, porque tem que vir de algum lado à partida, ou se calhar nasceu contigo. Consegues esclarecer um bocadinho mais aqui para a audiência de onde é que realmente vem essa vontade de fazer coisas, de inovar, de criar? Sim. Vamos entrar então na parte em que o podcast vai se transformar numa consulta de psicologia, não é? Exato. É assim, consigo identificar aqui vários momentos ou vários gatilhos que olhando para trás, o Steve Jobs tem aquele discurso muito conhecido em que ele diz que olhando para a frente é sempre difícil conectar as coisas, mas quando se olha para trás é muito mais fácil conectar os pontos. Então, olhando para trás eu consigo ver aqui alguns momentos ou alguns episódios que acho que fizeram com que eu hoje tenha isto muito enraizado no meu ADN. Um deles foi o facto, e este é aquele que eu também menos costumo partilhar, porque requer aqui muito contexto, mas eu vou tentar resumi-lo, foi o facto de eu ter crescido sempre num ambiente de muita escassez. Quando eu digo muita escassez, tenho que fazer justiça, neste caso, à minha mãe, que foi quem me criou, à minha mãe e à minha avó, mas a minha mãe, sobretudo, que foi uma heroína e nunca me deixou faltar nada. Quando eu digo escassez, era no sentido de coisas extra. Ou seja, o que era básico, com todas as dificuldades que havia, a minha mãe garantiu-me. Mas tudo o que era extra, desde ir ao McDonald's, comprar qualquer coisa que eu gostaria de ver numa loja, ou quer que seja, era muito limitado, era muito restrito. E eu acho que, de alguma forma, isso me foi moldando. Eu sempre fui sentindo que isso nos castrava, a mim e à minha mãe, a nossa liberdade. E nesse sentido, criar produtos, criar empresas, acrescentar valor, porque só acrescentando valor é que conseguimos ter alguma coisa de retorno, sempre foi para mim um caminho para reconquistar um bocadinho essa liberdade que se calhar não tive em criança, ou que eu na minha cabeça achava que não tinha. Agora olhando para trás, vejo que se calhar não era bem assim, como é óbvio. Então esse foi esse é um dos contextos. Outro contexto, eu acho que foi ali uns momentos entre os meus 8 e os 10 anos em que aconteceram duas coisas de forma casuística, diria, que me moldaram, que foi, portanto, eu cresci grande parte da minha infância com a minha mãe e com a minha avó, e eu lembro-me muito de ser inquieta. A minha mãe e a minha avó costumavam à noite ver as novelas que davam na televisão, não via computador em casa, não via, estamos a falar ainda pré-iPhone, portanto pré-smartphones, e portanto também não havia acesso à internet, etc. E eu ficava muito aborrecido quando estava... Confesso, no início via também as novelas com elas, mas depois, a certa altura, comecei a ficar muito aborrecido quando comecei a perceber que esta história é sempre a mesma coisa. E então, aquilo que um filho único, aborrecido, sem internet, sem telemóvel, etc., faz à noite, aquilo que eu decidi fazer foi começar a desmontar brinquedos que tinha e perceber como é que isto é feito. O que é que está aqui dentro
de um carro telecomandado que permite o carro andar à distância? O que está dentro de um guindastre que permite mover o braço? E comecei a aprender um bocadinho de forma empírica sobre eletrónica, portanto sem nenhuma base teórica, isto para aí com 8 anos, e aos 9, 10 anos eu lembro-me de ver, esta imagem é muito clara para mim, de ver a minha avó a ver a novela, e ela também era costureira, e ela costumava de vez em quando ter um movimento muito característico, que era enrolar um carrinho de linhas. Ela estava sempre neste movimento, a ver a novela, e estava ou sentada ou em pé a enrolar um carrinho de linhas. No fundo, ela comprava um carrinho de linhas de uma determinada cor, tinha outro que tinha a sobra com outra cor, e depois passava a sobra para o novo. Eu pensei, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ela estar aqui 1 hora e tal da novela a enrolar isto. Então eu peguei nas peças que tinha desmontado, numa caixa de sapatos da minha mãe, e fiz a minha primeira engenhoca, digamos assim, que foi uma máquina para enrolar os carrinhos de linhas muito rapidamente. E ofereci à minha avó, e a primeira vez que a via usar aquilo, esta história não tem um final feliz, mas a primeira vez que a via usar aquilo, consigo perceber, olhando para trás, que na altura aquilo teve um impacto em mim, que foi a primeira vez que eu senti que consigo fazer alguma coisa que tem impacto nas outras pessoas. Nem que fosse só naquele caso na minha avó. Porque ela de repente em 5 segundos enrolou o carro de linhas. Porque é que eu disse que a história não tem um final feliz? É uma coisa que nós podemos falar aqui no empreendedorismo, porque eu não comecei pelo problema. E na verdade aquilo não era um problema para a minha avó, na verdade ela gostava de estar ali naquela, uma espécie de meditação para ela, e portanto ela acabou por não usar a máquina mais do que 2 ou 3 vezes. Mas eu acho que esse foi um dos pontos que teve mais impacto. O último foi passado 1 ou 2 anos em que eu troquei a eletrónica quando conheci a informática e percebi, ok, eu com a informática posso fazer o mesmo que fazer com a eletrónica, que é criar coisas sem precisar de ter dinheiro para comprar os materiais, os componentes eletrónicos que não tinha na altura. E então eu ia para o computador da escola e comecei a aprender a programar websites, a construir websites, e lembro-me de lançar o meu primeiro website para aí com 10, 11 anos na Escola Superior de Educação. Portanto, eles deixavam-me lá, andava na primária, a Escola Superior de Educação de Coimbra era ao lado da minha escola primária, eles deixavam-me utilizar o computador e eu coloquei o website online, e nos 10 minutos de caminho entre a Escola Superior de Educação e a minha casa eu senti-me a pessoa mais poderosa do mundo. Porque senti que tinha lançado um produto que pela primeira vez não era só para a minha avó, pela primeira vez estava acessível a qualquer pessoa do mundo. E o produto era um portal na internet para crianças, chamava-se Marinheiro Atual. Tinha tudo aquilo que uma criança queria, como é óbvio. Anedotas, vídeos, notícias, etc. E o meu objetivo era, no alto da minha sabedoria com 10 anos, fazer concorrência ao SAP.pt. Era uma versão de SAP.pt para crianças. E aquela sensação de empoderamento foi tão mágica que eu acho que tudo aquilo que eu faço nos dias de hoje é para repetir estas 2 sensações. De, por um lado, no fundo estas 3 coisas, por um lado, tentar criar coisas que tenham impacto nos outros. Por outro lado, sentir-me orgulhoso, sentir esta sensação quase, eu gosto de chamar o síndrome de Deus, que todos os empreendedores têm um bocadinho, que é da capacidade que nós temos de criar coisas novas. E acho que depois também estou nesta corrida constante, que ainda não está 100% resolvida, por mais liberdade, seja financeira, seja de tempo, o que quer que seja. Desculpem, a resposta foi um bocadinho longa. Muito bom, muito bom. Não, e tu falaste aí, e eu consigo ver um bocadinho no teu discurso um padrão de vários empreendedores de sucesso passaram por aqui, que é essa questão do nós, quando somos mais novos, não é? Termos esta questão de queremos um pouco mais, não é? Sentimos que às vezes aqui a questão da escassez, como tu dizes, em que se calhar às vezes ver outros miúdos ir ao McDonald's com os pais e nós não podermos porque não dá naquele momento, não é? E eu sinto que tem sido um padrão de algumas pessoas que são hoje empreendedoras de sucesso, que começaram do nada, com 0, não é? Em conseguirem ter um pouco mais, não é? E olhar um pouco, eu olho, por exemplo, para mim, eu também me revejo muito nesse discurso de eu não quero que os meus filhos passem pelo mesmo que se calhar eu passei, que tenham um pouco mais, não é? E o sonho de um pai é poder, ou de uma mãe, é poder efetivamente dar um pouco mais aos filhos, entregar um pouquinho mais àquilo que nós se calhar não tivemos acesso, não é? E o empreendedorismo muitas vezes é o caminho para lá chegar, e a família ter um conforto maior na família. Eu vejo isso em outros empresários, não são todos, obviamente, não é? Mas costumo perceber que existe sim essa vontade por mais. Eu não sei se concordas comigo, Diogo. Concordo, e exatamente por isso é que eu fiz a questão, porque realmente gosto de entender essa base, não é? E realmente existe um padrão. De qualquer forma, eu deixo aqui a provocação, porque
Acho não, tenho certeza que nem todos os empreendedores e criadores nascem com vontade da escassez, não é? Portanto, há de haver outros motivos também, Certo, e por isso é que nós aqui ao longo do tempo tentamos sempre perceber aqui este contexto que para mim, pessoalmente, e acredito também para ti, faça todo o sentido de saber, também para conhecer um bocadinho da história, Claro, e perceber aqui de onde é que realmente isto vem, porque as pessoas são tão criadoras e entram no mundo do empreendedorismo, quer se queira, quer não, acaba sempre por ser um mundo assim um bocadinho difícil, não é? Portanto, a tentar perceber exatamente estas questões, não é? E era o que eu ia para dizer há pouco quando estavam a falar, que é isto de ser empreendedor. E quando eu digo de ser empreendedor, não é as pessoas que estão a tentar ser empreendedores e estão a dar os primeiros passos. As pessoas que já são empreendedoras há alguns anos. É um caminho que tem muitas coisas boas, mas também lá está, é muito difícil. Que isto aqui que eu vou dizer é uma teoria completamente fundamentada num estudo científico criado na minha cabeça há 5 segundos atrás. Que é um caminho tão, vou dizer desta forma, duro, sem querer ser injusto com verdadeiros caminhos duros, mas um caminho tão duro enquanto escolha profissional, vamos dizer desta forma, que eu acredito que muitas vezes, para conseguir ter o drive para continuar neste caminho, provavelmente houve muitas adversidades, não só necessariamente a questão da escassez, como foi o meu caso, etc., mas houve muitas adversidades que estão na origem desses percursos empreendedores. E tendo lido já algumas biografias, consigo perceber que isso também é um padrão. Lá está, não vamos generalizar, não é para 100% dos casos, mas que isso também é um padrão, porque pode não ser da escassez, normalmente vem da adversidade, da infância, adolescência, que depois faz com que as pessoas tenham aquilo que é necessário para se tornarem empreendedores e, sobretudo, para se manterem empreendedores. Eu acho que é um bocadinho isso, para se manterem. Exatamente. Até porque para ser empreendedor muitas vezes a pessoa tem que estar em constante desconforto, e nasce aqui de um desconforto também que nós vivemos e é aquela, eu olho um bocadinho naquela questão, não é? Eu, por exemplo, eu também vivi esses momentos na minha vida, na infância, e hoje, mesmo na própria empresa, às vezes meio que replico um pouco isso, não é? Que eu tenho que estar sempre em constante desconforto, porque isso voltamos lá atrás, não é? E acaba por ser um padrão mesmo naquele sentido que, ok, eu tenho que ir à procura de mais receita, de mais negócios, de mais pessoas, para que a empresa não volte atrás. É um bocadinho sempre esse desconforto que nós acabamos, eu pelo menos, acabo por viver. De forma geral têm esse desconforto inerente. Não é? Mas que ao mesmo tempo, e sem querer desviar, portanto, mandem-me calar quando quiserem, que ao mesmo tempo é uma das questões que eu acho mais interessantes, que é, por um lado, nós enquanto empreendedores, lá está, é muito presente, temos que crescer, porque há aquela velha máxima do capitalismo que não cresce, o que está estagnado está morto, ou vai morrer. Exatamente. E portanto é sempre a procura de mais e mais clientes e mais faturação, tudo aquilo que estavas a dizer, mas por outro lado isso não acaba. Então um dos trabalhos que eu tenho vindo a fazer também comigo próprio, porque eu acho que é muito importante os empreendedores empreenderem nos negócios, mas também com eles próprios, a tal questão do desenvolvimento pessoal, mindset, etc., é precisamente, ok, isto está intrínseco em mim, que eu quero mais, sou muito ambicioso, tento separar muito bem, e quando digo isto, muito com cuidado, eu não me considero uma pessoa gananciosa, mas sim ambiciosa. Mas até que ponto é que isso vai fazer sentido? E a que custo? Porque não há crescimento infinito. Aliás, pode haver crescimento infinito, mas a que custo, tendo em conta que o nosso tempo ainda é finito aqui na vida que nós temos? Sim, eu falo às vezes esta questão que acho que é muito relevante e que refleti há uns tempos sobre isto, e acho que é fundamental para qualquer empreendedor ou pessoa que queira criar algo, tendo em conta que entra aqui num mundo, como tu disseste, bastante complicado. Eu acho que empreender tem que estar sempre ligado aos objetivos pessoais. Caso contrário, é exatamente aquilo que estás a dizer, é infinito. Portanto, o que é que eu realmente quero para a minha vida pessoal? 100%. Isto será uma alavanca, não é? É um bocadinho isto. Porque nós, empreendedores, temos sempre essa veia de inovar, de criar, de faturar mais, de fazer mais. Até onde? Portanto, se estiver aliado ao que realmente tu queres para a tua vida, já tens ali algum limite. 100%. E acho que por aqui será um caminho mais interessante, sinceramente. Uma das coisas que eu, curiosamente, e na semana passada estou a começar a trabalhar com uma empresa de Coimbra, foi a primeira empresa que eu decidi trabalhar naquela minha área profissional de ajudar empreendedores e empresários a levar o negócio ao próximo nível. Foi a primeira empresa que eu decidi apoiar, que é um negócio 100% clássico. Não tem nada ainda não tem nada de inovador. Exato. É um negócio 100% clássico. E na primeira ou na segunda conversa que eu tive com os donos do negócio, são 2 pessoas,
foi, depois de eu estar ali a ouvi-los e a ouvir as dores deles, etc., foi precisamente dizer-lhes que, na minha opinião, isto não há aqui nenhuma fórmula, nenhuma regra, mas na minha opinião, sim. Muitas vezes diz o negócio é para servir o teu público-alvo, o teu segmento, etc. Eu acho que o negócio deve ser primeiro para servir aos donos do negócio, para depois poder servir aos clientes, aos parceiros, aos colaboradores. Porque se não servir aos donos do negócio, não é sustentável no longo prazo. Vai ser sustentável, aliás, vai servir os clientes nos primeiros meses, primeiros anos, mas depois os donos dos negócios, burnouts, ficam descontentes, desmotivados. Eu concordo. Eu já não me recordo qual é que é o livro que fala nisto, mas diz primeiro, paga-te a ti primeiro. Não é? E muitas vezes fala-se ao contrário. Certo. No mundo primeiro, não é? Muitas vezes fala-se. Mas isso faz muito sentido, porque imagina, como é que tu consegues ajudar outros se não te ajudas a ti mesmo? Tens de resolver 100%. Primeiro, digamos assim. É a mesma questão de seres um bom pai ou um bom marido. Se tu não tiveres bem contigo próprio, como é que tu vais poder dar ao outro? Não consegues. E eu, por acaso, eu tive muito esse... Uma vez quando me falavam relativamente a isso, não é? Que, por exemplo, pagar férias, pagar salários, muitas vezes não, paga-te primeiro a ti, depois resolves. Depois também dá-te esse desconforto de... se falhar aqui com pagamento, não, vou fazer para conseguir pagar a toda a gente e conseguir trazer resultados para a própria equipa, não é? Porque muitas vezes nós somos aqueles, eu não sei, parte um bocadinho de mim, pelo menos eu gosto que os outros estejam bem primeiro, se eles estiverem resolvidos e eu logo se vê, não é? É o típico. Agora, se nós nos pagarmos a nós primeiro, nós não queremos estar em falha para com os outros, não é? Então nós vamos arranjar uma forma de conseguir fazer com que aquelas pessoas recebam, no que elas continuem a trabalhar e elas não estejam mal. E no limite, pagas-te a ti primeiro, e se por acaso, porque nem sempre temos sucessos, como vocês sabem, não conseguimos arranjar forma de pagar aos outros, cá vamos tirar então desse dinheiro para dar aos outros. Mas esse princípio eu acho que é fundamental e que é um princípio também que nós muitas vezes... Lá está, as tais crenças com que nós somos educados. Nós somos educados, e acho que não falo só para mim, muito com aquela coisa de se tens compromissos, paga os teus compromissos, resolve os teus compromissos. E eu, com isto, não quero dizer que nós devemos falhar pelos compromissos, mas esta coisa de chega uma conta do que quer que seja, uma conta da casa, do crédito da casa, da luz, o que quer que seja. Ok, no dia seguinte estar a pagar aquilo. Exatamente. Eu tenho 30 dias para pagar. Porque é que não posso pagar ao 29º dia? E posso, se calhar, não numa fase inicial, mas depois poderemos falar nisso mais à frente, da questão das finanças pessoais, etc. Durante esses 29 dias, posso ir utilizando aquele dinheiro para outras coisas, desde que depois consiga garantir, obviamente com responsabilidade, que no final vou ter esse dinheiro para pagar a conta. E eu mudei um bocadinho o meu mindset, porque antigamente, quando eu não tinha negócios, era a primeira coisa, tipo, tenho que pagar esta responsabilidade, não posso ficar com isto nas mãos, e hoje eu já vejo de outra forma, porque muitas vezes eu tenho se calhar 30 dias para pagar, eu estou a descapitalizar-me a mim a nível pessoal, a mim a nível da empresa também, e quando eu tenho um prazo longo para pagar, o que importa é cash flow, é ter dinheiro em caixa, e eu às vezes até deixo expirar, receber o aviso de corte, não é? Porque não vai acontecer nada, olha, agora é que eu tenho mesmo que pagar. Está tudo bem, acontece, às vezes há o esquecimento, mas eu vou até ao limite e eles permitem com que isso aconteça, então eu vou fazer o pagamento ali naquele limite. Obviamente nós temos que ver se não vamos ter multa ou não, que isso também é parvoíce da nossa parte, porém se nós conseguimos sempre, isto foi uma coisa que eu aprendi mesmo, que é, se eu conseguir ter caixa, aparece um investimento, aparece outra coisa que eu tenha que fazer ali naquele momento, eu tenho essa capacidade para... Caixa é o oxigênio das empresas. Portanto, e a nível pessoal também. Sim. E a nível pessoal. Totalmente. Totalmente. Olha, voltando aqui um bocadinho ao processo, já falamos aqui um bocadinho da tua história, da tua vida, depois entretanto tu começas aqui a Startup Studio e há um momento em que tu decides vender a tua participação da Startup Studio e começas a trabalhar para uma outra empresa, como um C-Level, se estou em erro. Porquê? Porque esse processo de, ok, eu agora tenho o meu negócio e vou começar a trabalhar para outros. Certo. Há aqui muitas variáveis que estão envolvidas, portanto, essa minha segunda empresa, uma Startup Studio, ou seja, isto foi uma forma quase de batota que eu arranjei para me enganar a mim próprio e, entre aspas, os outros, sem enganar, na verdade. Que é, eu sabia que queria criar alguma coisa, mas sabia que pela minha inquietude, eu não quereria criar uma coisa com um produto ou com uma família de produtos numa área e estar não sei quantos anos a trabalhar só naquela área. Então surgiu a oportunidade, depois também é uma história interessante, porque na verdade essa oportunidade surgiu devido a networking e afins, mas surgiu a oportunidade de criar então uma Startup Studio, que no fundo foi uma forma que eu pensei, olha,
é um chapéu para eu poder ajudar a criar várias startups e estar a trabalhar em várias áreas. Isso foi um projeto, foi o meu primeiro projeto empresarial que teve investimento e, portanto, em que eu senti uma responsabilidade também superior. E foi um projeto que eu estive muito focado, foi muito intenso, porque enquanto que a maioria das startup studies, que na altura, hoje em dia já é um bocadinho mais comum ouvir-se falar nas startup studies em Portugal, na altura havia uma ou duas e mal se falava, mal se conhecia o conceito. E portanto, se fôssemos olhar para a Europa e para os Estados Unidos, todas as startup studios, quando começavam, tinham uma de duas coisas. Ou tinham uma corporate que estava por trás a injetar milhões, aliás, uma de três coisas, uma corporate por trás a injetar milhões, ou um empreendedor que tinha feito um exit e tinha alguns milhões e tinha dinheiro para formar a equipa e criar a startup studio, ou um VC ou algo do género para suportar ali o startup studio. Eu, quando criei, não tinha absolutamente nada a não ser o apoio. Na verdade, tive um investimento informal que eu estou muito grato e que foi o que me permitiu criar, porque na altura eu estava numa situação de vida em que não podia estar sem pelo menos 200 ou 300 euros por mês e, portanto, esse primeiro investimento, na verdade, foi para me pagar esses 200 ou 300 euros por mês durante alguns meses, enquanto a empresa não tivesse faturação. E eu tinha o peso da responsabilidade de, ok, como é que eu vou criar uma startup studio sem ter os milhões por trás, sem ter uma corporate e, na verdade, olhando para trás, sem perceber muito da área do empreendedorismo, perceber a sério. Então foram 5, 6 anos muito intensivos mesmo, inclusivamente na altura ainda estava também a terminar o meu curso superior, então foi mesmo muito, muito intensivo. E portanto, a certa altura, eu comecei a sentir que o negócio já não me estava a servir a mim, por um lado, e por outro lado, que precisava de outro tipo de experiências. E começava a pensar, ok, como é que eu posso... Nunca me tinha passado pela cabeça o sair, porque lá está, é sempre o nosso bebé. Claro. Mas como é que eu posso, aqui dentro da Startup Studio, como é que eu posso fazer com que isto aconteça? E comecei a dar passos nesse sentido. Portanto, nós tínhamos, e a empresa ainda existe, tem várias unidades de negócio. Como eu estava a dizer, nós não tínhamos um grande investimento por trás. Portanto, todas estas unidades, que são as peças do puzzle para montar uma empresa inovadora, desde mentoria, tecnologia, comunicação e marketing, parte das finanças, etc., a forma como eu arranjei foi cada uma delas, no fundo, tem que ser uma unidade de negócio autónoma, sustentável, que também vende serviços. E, portanto, na verdade, eu estava a criar 3, 4, 5 empresas em simultâneo. E aquilo que a estratégia que eu arranjei para resolver aquelas duas questões foi, ok, vou começar a autonomizar, que eu acho que é esse um dos principais papéis dos empreendedores, que muitas vezes não se apercebem, que é fazer com que a empresa não precise deles. Claro. E, portanto, autonomizar ao máximo algumas das unidades de negócio para eu começar a criar outras e outras unidades de negócio dentro da empresa. Estamos a fazer este movimento e acontece algo que acho que nos apanhou todos de surpresa, que foi tudo está a funcionar bem, portanto eu criei a empresa sozinho, depois passado uns meses fui buscar um cofundador. A certa altura, do nada, nós começamos a entrar em choque, eu e o meu cofundador. E começámos a ter algumas divergências profundas sobre a empresa, sobre o futuro da empresa. E, portanto, isso foi um bocadinho o gatilho que fez com que, ok, se calhar não, nós chegámos à conclusão, falámos muito sobre o assunto, que tínhamos que seguir caminhos diferentes. E eu, tendo em conta as outras duas questões que contextualizei ainda há pouco, decidi que iria ser eu a sair. Ainda com mais... normal numa situação daquelas, uma vez que eu era um dos sócios principais, era ser eu a ficar e tinha sido eu a criar, mas decidi, não, está na altura de ser eu a sair. As minhas unidades de negócio, que eu estava responsável, pelo menos a principal, também já estava um bocadinho mais autónoma de mim, estava a fazer esse percurso. Portanto, eu era aquele que, se saísse, tinha menos efeito imediato nas operações da empresa e que provavelmente não teríamos também sacrificar postos de trabalho. E ao mesmo tempo estávamos em pico de faturação, portanto no ano em que eu saí atingimos recorde de faturação, quase €500 mil. E portanto eu decidi, ok, está na altura de sair, cabeça erguida, sair bem, por todos estes motivos. E depois passou-se um período em que, ok, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Exato. O que é que vai ser disto agora? Porque obviamente eu estou aqui a resumir, mas foi um período muito difícil. Claro. Por todas as questões emocionais, por todas as questões de estar a sair da empresa que eu criei. Foram 5, 6 anos muito intensivos, que parecem quase 15 ou 25 anos. Portanto, foi um período muito desgastante para mim,
diria, dos mais desgastantes que eu já tive na minha vida profissional. E quando saí, eu não queria de forma nenhuma estar a meter-me noutro negócio. Tinha muitas ideias, em gaveta, como é óbvio, mas não queria estar novamente a criar um negócio de raiz, etc. Então tirei algum tempo, pude-me dar esse luxo para pensar o que é que vou fazer a seguir, para voltar, entre aspas, a estar mais próximo de algumas pessoas, e começaram a surgir algumas oportunidades muito interessantes, e uma delas foi precisamente de um cliente nosso da Crono, que é este Startup Studio, que é a Blockit. Nós na Crono, a Blockit, quando chegou até nós, para aí 2 anos antes deste convite acontecer, eram apenas os 3 fundadores, tinham uma ideia, estavam num concurso de empreendedorismo no qual eu estava a dar mentoria. Eles tinham a ideia e perderam nesse concurso de empreendedorismo. E quando perderam, na semifinal, eles perguntaram ao staff do concurso se havia alguém que os pudesse ajudar a concretizar aquele produto. Eles disseram, fala com o Diogo, ele é mentor aqui, e ele tem uma empresa que pode ajudar, não sei o quê. Pronto, eles falaram, então nós fomos quem criou, quem materializou, quem fez com que a engenharia, a Blockit faz cacifes inteligentes para algumas das maiores empresas do mundo, para a Vinted, para a DHL, etc. E os primeiros cacifes da Blockit fomos nós na Crono a fazer, e eu estive muito diretamente envolvido nesses projetos. E portanto eu conhecia muito bem a empresa também, conhecia muito bem os fundadores, e eles convidaram, deram ali um período de nojo, e o CEO, o Mia, convidou-me: olha, queremos alguém com o teu perfil, não sabemos para fazer exatamente o quê, mas queremos que estejas a trabalhar connosco, nós queremos os melhores para trabalharem aqui, e queremos que estejas a trabalhar connosco. E eu nessa altura já tinha programado uma viagem para o México, lá está, para pensar um bocadinho, etc. E quando regressei, decidi aceitar o convite, e então aceitei o convite, e neste caso aquilo que nós encontramos, onde eu e eles achámos que eu poderia fazer a diferença, era ajudar a criar o departamento, a equipa de recursos humanos. Então o meu papel na Blockit foi, por um lado, formalizar um bocadinho aqui a equipa de people, com toda a parte de cultura, com toda a parte de recrutamento, toda a parte de processos internos, etc., porque não havia absolutamente nada, ou quase nada. Foi criar aqui os pilares, para depois passar a pasta a alguém, etc., e foi o que aconteceu há uns meses atrás. E obviamente tinha aqui outro objetivo também, que era um objetivo meu mais pessoal, um bocadinho mais egoísta, de aprendizagem. Claro. Porque eu já tinha dado mentoria a centenas, a milhares de empreendedores a criarem os seus negócios, e até a levarem os seus negócios a outros níveis, mas nunca tinha estado no epicentro de uma startup que está na fase de scale-up, que era o caso da Blockit. Eu acho, bem, não sei se os números são públicos, portanto não os vou dizer, mas a faturação da Blockit passou de poucos milhões de euros quando eu entrei, para quando eu saí, 1 ano e pouco depois, para algumas dezenas de milhões de euros. Portanto, estamos a falar mesmo de uma startup que está ali naquela fase de curva ascendente. E, portanto, ter essa experiência foi tremendamente enriquecedor, foi tremendamente interessante, e era isso que eu também fui à procura quando aceitei o convite. Perfeito. Boa. Perfeito. E chegamos até ao momento de Exatamente. hoje, em que hoje tu, juntamente com o Tomás, que hoje não está presente, criaram aqui o vosso ecossistema da X-Talks, não é? Que já Estamos a criar, exatamente. Estão a criar o ecossistema, já aconteceu a Imo Talks, agora vai acontecer a Money Talks. E o que é que vocês estão a tentar preencher no mercado? Quais é que são as lacunas que vocês veem que querem colmatar com estes eventos presenciais? Na prática, aquilo que nós temos sentido é que, lá está, eu e o Tomás, eu conheci o Tomás nas andanças do empreendedorismo, o Tomás é um empreendedor exímio também. Eu conheci-o, acho que num programa em que estava a dar mentoria, e ele apareceu lá com a sua primeira startup, salvo erro, e a partir daí tornámos-nos amigos e partilhámos já vários projetos, mas sempre nunca no mesmo projeto. Fomos partilhando as nossas aventuras e desventuras, e sempre falámos na possibilidade de trabalharmos juntos. E ele tinha esta paixão muito pela questão do imobiliário, e portanto ele na altura criou o Imotalks, e depois convidou-me: olha, isto foi um piloto, mas vamos continuar isto em conjunto, e vamos criar aqui outros eventos. Enfim, começámos a conversar sobre isso. Na verdade, estávamos a conversar também sobre outros projetos que também estamos a cozinhar. Não param. É isso. É impossível. Às vezes
É uma das dificuldades que eu tenho, é aquela questão quase do FOMO de pá, agora é esta oportunidade, se não for agora, pá, não sei se algum dia vai ser. Pronto. É a cabeça de um empreendedor a trabalhar. É isso. E aquilo que nós sentimos, porque enquanto empreendedores também estamos muito presentes no ecossistema, vamos a muitos eventos, desde o Web Summit ao Meetup de 10 pessoas, e sentimos que existe muito esta bipolaridade dos eventos em Portugal. Ou são eventos muito grandes, aqui temos como exemplo, é o exemplo mais caricaturizado, como é óbvio, que é o Web Summit, onde... E atenção, com todo o valor, acho o Web Summit muito, muito interessante. Eu não sou daqueles que criticam o Web Summit. Acho que tem coisas muito boas, mas é um evento muito próprio. Precisa de ser preparado, precisa de ser com um mindset muito próprio, etc. Mas é um evento, ao mesmo tempo, que também tem coisas negativas. Nomeadamente, e não estou a falar agora do Web Summit, mas de eventos da dimensão do Web Summit. Muito ruído, muita competição pela nossa atenção, muitas pessoas, muitos stands, muitas palestras a decorrer em simultâneo, em que nós, mais uma vez... Temos aquele FOMO de eu quero esta, mas também quero aquela e não sei quem, não sei o que mais. E no meio disto tudo, às vezes passamos pelas pessoas e nem temos tempo de nos conectarmos com as pessoas porque andamos sempre a correr entre um expositor que tem um concurso para um brinde que nós queremos de uma marca e uma palestra que dura 20 minutos e que está a acontecer ao mesmo tempo que a outra. E tudo isto provoca, ou pelo menos aquilo que nós sentimos e começámos também a perceber, lá está, as dores, os problemas. Noutras pessoas provoca um bocadinho uma espécie de stress, um cansaço destes eventos. Desfoque também, muitas vezes. Exatamente. Sim. E outra coisa era que começámos a perceber que muitos destes eventos, as palestras, portanto, as pessoas que iam focadas não tanto no networking, mas na informação, muitas vezes eram palestras vendidas aos patrocinadores. E atenção, de um ponto de vista de negócio faz todo o sentido, como é óbvio. Mas o que acontecia era que muitas vezes estas palestras eram, se há uma palestra de meia hora, 5, 10 minutos a falar, ou 15 minutos a falar do tema da palestra e os outros 15 minutos a vender a empresa ou o produto da empresa. E portanto depois espremido era pouco. Tem pouco. E a ideia das X-Talks, para já, não sei se isto é em confidência ou não, mas daquilo que eu e o Tomás andamos a falar é um nome provisório e não está definido que é este nome. O objetivo é ocupar aqui um mercado que está aqui no meio desta bipolaridade. Portanto, por um lado, não queremos ser um mega evento com todo o ruído, com centenas ou dezenas de patrocinadores e a ter que vender palestras e a vender a qualidade da informação e do conteúdo por causa dos patrocinadores. E um evento onde quase que não há espaço para networking, ou então há tanto espaço que é quase overwhelming. E o oposto, que são os eventos onde realmente nos conseguimos conectar com pessoas, mas são aqueles eventos de 10, 20, 30 pessoas, os meetups e coisas do género, que depois também não têm aqui escala de um ponto de vista de negócio. Então aquilo que nós estamos a testar, porque lá está, estamos a testar, é aqui este espaço de mercado no meio. Ou seja, um evento ou um conjunto de eventos com 2 grandes focos: qualidade pedagógica e em criar um ambiente intimista para o networking. E estes 2 grandes focos, da nossa perspectiva, funcionam com um evento intermédio, de média dimensão. E no caso do Money Talks, que é o que estamos a organizar agora, no próximo dia 18 e 19 de outubro, em Évora, nós estamos a apontar para um evento de 400, 500 pessoas, que vai ser no Hotel Vila Galé. Portanto, não queremos podíamos ter um multidesportos de Évora, por exemplo, e colocar lá milhares de pessoas, etc. Não é esse o nosso objetivo. Isto seria interessante e tem coisas fantásticas, mas o nosso objetivo é criar aqui um ambiente mais intimista, mais selecionado, para que entre palestras, nos almoços, nos jantares, vamos ter uma sunset party também, possa haver aqui real networking. Sim. E que as pessoas não se percam no meio de dezenas ou centenas de expositores. Nós temos espaços de expositores muito reduzidos, muito selecionados, e queremos que todos os expositores, todos os parceiros, possam realmente acrescentar valor aos participantes e que não seja apenas um stand a dizer, olha, tenho aqui os meus produtos. Portanto, estamos aqui a trabalhar com os nossos parceiros num sentido em que não queremos revelar muito ainda para não desmanchar todas as surpresas, mas num sentido em que os expositores vão mesmo acrescentar valor aos participantes e em que não vendemos palestras aos patrocinadores. Portanto, todos os oradores, e neste momento já temos mais de 25 oradores confirmados, é um evento de 2 dias, mais de 25 oradores confirmados, todos os oradores, 100% dos oradores, foram selecionados por nós. E estamos a falar de oradores que nós tínhamos aqui várias possibilidades. Quando nós pensámos em fazer o evento mais completo de finanças pessoais em Portugal, nós tínhamos aqui várias possibilidades. Ok, podíamos ir buscar malta
das academias, das universidades, que têm muito conhecimento sobre economia, sobre finanças, enfim, sobre toda esta área. Podemos ir buscar malta de empresas que também trabalham estas temáticas. Podemos ir buscar malta que vende infoprodutos, que trabalha estas temáticas, e começarmos a construir aqui a nossa stack de oradores que seriam interessantes. E começámos a perceber que, apesar de haver malta com muito conhecimento do meio académico, que muitas vezes, a não ser que nós conhecêssemos as pessoas, e obviamente eu estou a generalizar, portanto há exceções, eu próprio também pertenço ao meio académico. Já lá vamos. Muitas vezes, exatamente, muitas vezes são pessoas que não têm ali aquilo que é necessário para, de uma forma pedagógica, desconstruir os conceitos complexos e, se calhar, em 20 minutos, passar algo muito complexo para pessoas que estão, não digo no zero, mas perto do zero. Certo. Portanto, deixámos isso de parte. Depois, os corporate, precisamente porque vai ter sempre esta questão da publicidade às empresas. E nós também não queríamos isso. Então, fomos perceber quem é que são as pessoas que atualmente em Portugal, no ecossistema de literacia financeira, finanças pessoais em Portugal, quem é que são as pessoas que já têm provas dadas de que conseguem ser pedagógicos e ensinar os outros. Então começámos a perceber, a nível nacional, quais é que são as principais pessoas. Algumas nós já conhecíamos, porque eu e o Tomás também somos muito aficionados por tudo o que é finanças pessoais, literacia financeira, como já agora eu acho que qualquer empreendedor deve ser a partir de certa altura, pelo menos. Portanto, alguns deles já conhecíamos, outros, obviamente, fomos descobri-los. E aquilo que fizemos foi selecionar com base, principalmente nos testemunhos e no track record que essas pessoas já têm a ensinar finanças pessoais e literacia financeira. E foi com base nisso que escolhemos, então, neste momento eram 25, neste momento já são perto de 30, vamos ficar por aí porque já não há espaço para mais na agenda. Mais de 25 oradores especialistas em literacia financeira, finanças pessoais, que ao longo de 2 dias vão estar a entregar ouro, a entregar valor puro, à volta de 9 grandes temas, que vai desde o mindset e a psicologia financeira, passando por crédito, poupança, investimentos em ETFs, ações, startups, investimento de impacto, por aí fora, em criptomoedas também, passando por, acho que somos um dos primeiros eventos a ter um segmento de educação financeira para os filhos. Como é que nós podemos ensinar os mais novos sem misturar as nossas próprias crenças que vêm atrás sobre o dinheiro. E terminando a nova categoria número 9, ainda que eu não as tenha dito todas, tem a ver com aplicações e tecnologias que nos podem ajudar aqui na poupança, desculpem, nas finanças pessoais. E portanto, isto, de forma muito resumida, é o Money Talks, e é o espaço que nós estamos aqui a tentar encontrar, que é, não queremos ser o Web Summit do dinheiro e das finanças pessoais, também não queremos ser o Meetup com 10 pessoas, não porque estes dois não tenham valor, mas porque acreditamos que pode haver aqui um espaço no meio para haver outro tipo de valor que possa ser entregue a quem está interessado. Boa. Perfeito. Eu queria-te falar também aqui relativamente aqui a este Money Talks que vai acontecer em breve. Também vocês trazem aqui um bocadinho a vertente também de negócio, empreendedorismo, também considero também um pouco aqui a questão da pessoa criar o seu negócio, o seu investimento. Fala-me um bocadinho porquê de juntar esta parte do negócio também na parte de investimentos, e se puderes abrir aqui um bocadinho o véu, que palestrantes é que nós vamos ter no evento. Obviamente que se não vais conseguir falar de todos, claro. Nem sei todos de cor, mas vou claro. Mas aqueles que faz sentido nós podemos falar aqui, são todos muito bons, atenção. Mas fala-nos um bocadinho mais sobre isso. E tu tens informação privilegiada porque tu e a Outlier estão como parceiros no evento e estão a ajudar-nos a que esta primeira edição seja um sucesso. Normalmente as primeiras edições são muito desafiantes precisamente por isso, e mais uma vez agradecer-te aqui em público por terem confiado em nós para esta primeira edição, porque normalmente as primeiras edições de eventos, eu gosto muito, já no meu passado organizei vários eventos, eu e Tomás gostamos muito de organização de eventos. E num ponto de vista de negócio, normalmente os primeiros eventos são eventos sempre, do ponto de vista de negócio, fraquinhos. Nós não queremos que isso aconteça. E portanto fomos logo atrás de parceiros de confiança, um deles Outlier, temos outros, Crédito Agrícola, GoParity, etc. Não quero estar aqui enfim, são tantos, não consigo mencioná-los todos, mas Startup Portugal, enfim, temos uma série de parceiros que confiaram em nós desde o primeiro instante. E respondendo à tua questão de porquê esta questão da criação de negócios, também é uma das 9 categorias. Porque tanto eu como o Tomás tivemos aqui um conjunto de experiências que, apesar de terem sido muito diferentes,
acho que coincidem na conclusão. Então vou falar por mim, porque o Tomás infelizmente não pode estar aqui hoje, mas a conclusão dele é exatamente a mesma, e foi também por isso que nós decidimos incluir esta categoria. Eu comecei a empreender, ainda antes de saber o que era isto de empreendedorismo. Na verdade, o meu primeiro projeto empreendedor de negócio, ou no sentido de ganhar dinheiro, foi fazer porta-chaves em 2004, para vender os porta-chaves e para ganhar 250 euros para comprar a primeira PlayStation Portable. Eu queria a PlayStation não para jogar, mas porque era um dispositivo que eu podia ter para aceder à internet no shopping. Eu não tinha um computador em casa. Então esse foi o primeiro negócio que fiz. Também tem uma história muito engraçada. Foi o primeiro sócio, a primeira sociedade que correu mal. Mas enfim, eu sempre, como vos tinha dito no início, eu sempre andei aqui a criar coisas, e negócios, ou associações, ou projetos, etc. E acho que no meu inconsciente sempre estava esta questão, que é: os negócios e criar uma empresa é um dos principais veículos para que nós possamos criar bem-estar financeiro e gerar mais riqueza. E eu e Tomás acreditamos muito nisso. Acreditamos muito que criarmos uma empresa, criarmos um negócio, conseguirmos criar, entregar e capturar valor, que é a essência de qualquer negócio, no fundo é um melhor veículo, ou um dos melhores veículos, para qualquer pessoa começar a subir alguns degraus na escada social, vamos dizer desta forma. E portanto uma pessoa da classe baixa poder ir uns degraus acima. Não estou a dizer que a pessoa que ganha 800 euros por mês, ou 500 euros por mês, ou 1000 euros, de repente vai ser milionário. Não. Mas se calhar a médio prazo, porque não há coisas do dia para a noite, ou muito raramente há, e quando há, normalmente é por sorte, e é difícil de repetir, mas a médio e longo prazo, a pessoa poder passar de uma realidade em que tem que contar as vezes em que vai ao McDonald's, ou que leva o filho ao McDonald's, porque não tem essa possibilidade financeira, para chegar, por exemplo, à fase, passado uns anos, em que pode ir a um restaurante e só precisa de olhar para a coluna da esquerda, já não precisa de olhar para a da direita. E tanto eu como o Tomás acreditamos que o empreendedorismo e a criação de negócios é um dos principais veículos para se conseguir atingir este bem-estar financeiro e gerar mais riqueza. E no nosso percurso, ambos percebemos também que, na verdade, nós acreditávamos que o empreendedorismo é que era o segredo ao empreendedorismo, criar negócios, etc. Aliás, eu tenho alguns conteúdos lá atrás em que eu só defendia o empreendedorismo como o caminho. Olhando para trás, eu percebo, não é o caminho, nem pode ser para toda a gente, como é óbvio. Claro. E hoje, e já há alguns anos para cá, que me tenho percebido que, na verdade, o caminho é esta questão da literacia financeira. Esta questão de nós sabermos mais sobre como é que funciona o mundo à nossa volta. E porquê que eu digo como é que funciona o mundo à nossa volta? Porque nós, felizmente para uns e infelizmente para outros, vivemos numa sociedade, sobretudo capitalista. E, portanto, o dinheiro existe. É muito difícil, se não mesmo impossível, fugir do mundo capitalista que nós temos. E, portanto, por uma questão de princípios ou ideais, nós podemos escolher, efetivamente, fugir dessa realidade, isolar-nos e sermos autossustentáveis, etc. Excelente com isso. As pessoas, para elas isso fizer sentido, excelente. Não tenho absolutamente nada contra. Respeito muito. E até, não sei se pontualmente não poderei fazer isso. Acho que pode ser interessante. Mas depois acho que outro caminho é, ok, jogar o jogo. E jogar o jogo significa que existem regras. E significa que nós podemos conhecer as regras e precisamos de conhecer as regras para também conseguir progredir no jogo. E aquilo que acontece em Portugal e que nós nos começamos a perceber, pela nossa própria experiência, é que ninguém nos ensina as regras do jogo. Nós estamos, neste momento, pelo menos 12 anos a estudar. Estudamos 1001 coisas, muitas delas muito importantes. Tocar flauta. Também, para algumas, muito importante. Eu não quero... Na altura era importante. É isso, ou seja, eu consigo perceber na brincadeira, só porque, e vocês têm mais experiência nisto provavelmente do que eu aqui com o Roycast, mas às vezes as coisas descontextualizadas, as pessoas em logo um comentário, etc. E eu na brincadeira alinho nisso. Tocar flauta ou o Teorema de Pitágoras. Agora teve aí na moda por causa daquele anúncio falhado. São coisas que podem dar jeito a uns, podem não dar jeito a outros, umas dão jeito à maior parte, etc. Mas de alguma forma todas elas contribuem. Mas caramba, finanças pessoais, literacia financeira, sobre a vida, não é? Quanto é que isto não pode contribuir mais? Como é que nos podem pedir para jogarmos um jogo
se não nos ensinam as regras do jogo. Sim, preencher um IRS. Exatamente. Se calhar há um objetivo por trás. E depois entramos em teorias da conspiração. Eu normalmente não às vezes gosto, à mesa, etc., de brincar um bocadinho com as teorias da conspiração, mas a minha postura um bocadinho de empreendedor é: teorias da conspiração eu não controlo, não posso resolver, eu tenho que trabalhar com aquilo que posso resolver. E neste caso, como é que eu posso jogar um jogo sem saber as regras? E a verdade é que isto nem sequer é verdade, é que não é sem saber as regras. Eu estou a ser simpático, porque na verdade as regras são-nos ensinadas de uma forma implícita e nós nem sequer as questionamos, como por exemplo, para ter sucesso, pelo menos era algumas das regras que eu aprendi, não pela minha família apenas, mas pela sociedade. Para ter sucesso tens que ter boas notas, não podes ter negativas, tens que ser mediano ou bom ou muito bom a tudo. É inadmissível tu seres mau a algumas coisas. Exatamente. Tens que fazer o teu percurso na escola, o teu trabalho é ser bom aluno, estável, ter um emprego estável, tirar um curso superior, idealmente, arranjares um emprego, um emprego estável, se bem que na minha geração já se começava aqui a questionar isto da estabilidade, mas um emprego estável, uma empresa que te pague, que possas ter um bom carro, uma boa casa, uma família. E nós somos formatados, aqui no mau sentido, a meu ver, ao longo de anos e anos, para que estas sejam as regras do jogo. E ninguém nos ensina que coisas tão simples como é que funcionam os impostos, qual é que é o conceito, porque é que os impostos existem, de onde é que isto vem, qual é que é o conceito. O que é um juro composto? O que é um juro composto? O que é a ideia de algo composto sequer? O que é um negócio? Porque é que, qual é que é a diferença? E estamos a falar de literacia financeira, mas isto vai à política. Qual é que é a diferença de um governo de esquerda para um governo de direita, pelo menos em teoria? Sim, exato. Como é que isso tem impacto na vida das pessoas? É engraçado que nem se fala do que é dinheiro sequer. Muitas vezes, como é que é o dinheiro, como é que funciona a inflação. E é por isso, e há pouco estávamos a falar aqui off-record sobre Bitcoin e afins, e é por isso que muitas vezes ouvimos pessoas a dizer que Bitcoin é uma moeda. Sim. Porque não foram conhecer a história do dinheiro e a história da moeda e como é que tudo isto começou, a questão do salário que vem do sal, que era trocado, e muitas outras coisas que estão para trás. E portanto, todo este conhecimento permitir-nos eu e o Tomás acreditamos muito isso, a partir do momento que sabemos as regras do jogo, podemos primeiro melhorar o nosso jogo, o jogo meu apenas, depois melhorar o jogo das pessoas que estão à nossa volta, eventualmente os nossos filhos, da nossa família, etc. E depois, quem quiser, porque não é necessário, como é óbvio, melhorar o jogo da sociedade como um todo. Não, e é engraçado tu falares sobre isso exatamente porque não existe muita literacia financeira em Portugal e nós sabemos que somos o penúltimo país, subimos um degrauzinho. Já estamos um acima. Já estamos um acima. Porque, por exemplo, a questão da inflação, muitas pessoas veem a inflação é má e às vezes a inflação não é má, é de conseguir corrigir algo que não está bem, de forma a que os nossos bens possam ter o mesmo valor que muitas vezes é o dinheiro. A questão do, por exemplo, de outros temas importantes, como a questão do cartão de crédito, muitas vezes que demonizam o cartão de crédito, isso está errado. E quando nós olhamos para os Estados Unidos, que é bom ter cartões de crédito, que é bom ter crédito, existe o tal credit score, não é? Que se fala muito. Mas essa questão do crédito e do cartão de crédito leva literalmente à mesma coisa, ou seja, a falta de literacia financeira leva a que as pessoas têm medo do risco e portanto querem aquilo pelo menos seguro e não vão para o crédito. Isso até me faz algum sentido. A falta de conhecimento leva a que as pessoas... Precisamente, e esse é um exemplo, acho, muito paradigmático desta questão da literacia financeira que estamos a falar, que é, eu não sei relativamente a vocês, etc., mas eu sempre cresci a ouvir esta demonização do crédito. Sim. E portanto, mesmo nas minhas empresas, etc., eu nunca precisei de pedir crédito aos bancos. Mas se algum dia precisasse, eu não sei se estivesse nessa posição na altura, hoje acho que já sei o que é que faria, mas na altura não sei se o faria ou se deixava a empresa morrer, porque a forma como eu cresci, o crédito era tão demonizado no sentido de que dívidas, endividamento é a pior coisa que alguém pode ter. Ou uma das piores coisas que alguém pode ter. E portanto, eu cresci sempre com esta crença, lá está, que provavelmente, se eu não tivesse feito este percurso de muito autodidata, de
aprender com muitos dos oradores, e não te disse os nomes, sei lá, o Gustavo Araújo, o Luís Pinto, o Ser Riquinho, agora também para dar aqui alguns nomes, não usernames que se calhar são mais conhecidos, o Gustavo Araújo, o Workaholic, o Finanças, exatamente, o Senhor do Banco, para mencionar alguns. A Cristi Judas também na parte das finanças para crianças. Exatamente, a Inês também, a Raquel Matos Esteves, enfim. São alguns dos oradores que vamos ter. Vamos ter o Tim Vieira, vamos ter o Paulo Faustino, o Tocha também, o Tocha, exatamente. Enfim, vamos ter muitos oradores e daqui a pouco já posso ter mais alguns, mas só para não perder aqui a ideia de que eu só quando comecei a fazer este percurso de ir aprender, ir ler de forma autodidata é que eu percebi, mas espera lá, as pessoas que têm maior bem-estar financeiro e que geraram mais riqueza só conseguiram fazer à custa do crédito. Claro. E agora, mais uma vez... Então, mas como é que nós crescemos a ouvir dizer que o crédito é mau, é péssimo, nunca utilizar, mas os mais ricos só utilizam crédito para enriquecer ainda mais? Aqui é uma coisa que não bate certo. É falta de conhecimento. É falta de conhecimento. E sobretudo, quando há falta de conhecimento, depois também há riscos e também há problemas pela ignorância aqui no bom sentido, não estou a dizer que as pessoas são ignorantes, simplesmente não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, de perceber que o crédito pode ser uma ferramenta muito interessante para alavancar o nosso bem-estar financeiro. Sim. Tem que ser usado de forma muito responsável, porque também tem muitos perigos. Sim, então, é a questão, com conhecimento, eu posso ter uma ferramenta que me permite usá-la para o bem, ou para ter efeitos positivos e para ter um impacto positivo, e não para o mau. E é um bocadinho deste tipo de ideias ou insights que nós temos de levar para a Money Talks e para as pessoas que lá estiverem. Sim, porque, por exemplo, isto, eu costumo fazer sempre esta comparação, que é, eu ter um crédito para comprar um carro, é um passivo que me está a consumir dinheiro todos os meses, que vai desvalorizar, que possivelmente não é a melhor forma numa fase inicial. Agora, se eu tiver um crédito para alavancar as minhas finanças de forma a que eu consiga ter retorno, se eu estiver a pagar 4, 5, 6%, mas estiver a trazer um retorno de 10% todos os meses, eu estou a ganhar, eu não estou em perda. E muitas vezes, e costuma-se dizer que, por exemplo, nos negócios, o dinheiro do banco é o dinheiro mais barato que existe para alavancar o negócio, não é? Falava-se muito em ter sócios. Não é só nos negócios. Sim, mesmo na vida pessoal também. Os juros de um crédito à habitação. Exatamente. As pessoas nunca conseguiriam ter casa sem crédito. Claro. A maioria delas. Portanto, o crédito, ou seja, é um bocado contrassenso. É, exatamente. Ou seja, as pessoas quase todas têm crédito, nem que seja para o crédito à habitação. Sem dúvida. Portanto, foi o que lhes foi ensinado. Exatamente. Portanto, as pessoas já entendem que crédito tem que existir na vida delas, não é? Portanto, porque esta questão da demonização? Claro. Eu acho que é mesmo só falta de conhecimento. Exatamente, 100%. E às vezes até falta de consciência de que este conhecimento existe, estas regras existem, que eu poderia aprender e podia fazer isto. Mas é curioso aquilo que estás a dizer, só partilhar aqui uma história muito rápida do meu próprio percurso, que é muito paradigmático, quase desta questão do empoderamento que eu próprio sinto na minha vida a partir do momento que comecei a investir muito mais tempo nas finanças pessoais e na literacia financeira, porque eu comecei a empreender, mas para mim era o caminho, portanto, finanças pessoais, literacia financeira. Eu quero ganhar dinheiro e fazer com que na minha empresa tenha um ordenado cada vez maior, e vai ser esse o meu caminho. Até comecei a perceber, não, isto não faz muito sentido. Não adianta eu ganhar 2.000 euros por mês e no final do mês continuar a ter 50 euros na conta porque gastei 1.950 euros. Se bem que, só para quem está lá em casa não pensar que quando se empreende começamos logo com ordenado de 2.000 euros por mês, isto foi um exemplo meramente hipotético, ok? Porque não foi isso de tudo o que aconteceu, mas... Às vezes com o favor do IES, não é? Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Exatamente. Mas isto para dizer o quê? Eu recentemente, um dos colaboradores da minha anterior empresa, da Crono, que agora neste momento está na liderança da empresa, ele dizia uma coisa muito interessante, passado um ano de ter começado comigo, que ele dizia que aos amigos dele, ele apresentava a empresa com aquilo que a empresa fazia, etc, e é a única empresa que ele conhecia que tinha um CEO. É uma empresa que já, portanto, estamos a falar, isto foi um ano antes de eu sair, portanto a empresa já faturava de forma interessante. Era a única empresa que ele conhecia que o CEO conduzia um Opel Astra que tinha 20 anos, e a GPL. E eu na altura até não, acho que não levei isto muito bem, no sentido de, fiquei a pensar naquilo, o que é que ele quis dizer com isto? Entretanto, percebi perfeitamente e acho que foi muito interessante. Mas isto porquê? Porque efetivamente um carro, eu desde que comecei a perceber sobre finanças pessoais, faz muita confusão gastar dinheiro em
neste caso, gastar muito dinheiro. Eu gosto de ter os meus luxos, gosto de ter os meus gastos. Eu não sou daquelas pessoas que seguem o FIRE ou algo do género e que é tudo muito frugal e tudo ao mínimo, etc. Não sou o oposto disso, entre aspas. Mas quando tinha a ideia de comprar um carro, eu pensava, dar 20, 30, 50 mil euros que não os tinha por um objeto que vai-me dar gozo, dá-me status, etc. Mas que me vai... A forma como eu penso muito nisto vai fazer com que eu dê passos atrás no caminho que eu estou a fazer do meu empoderamento financeiro. É completamente nonsense. É o equivalente a eu dizer que para comprar um carro novo, seminovo, o que quer que seja, eu vou ter que abdicar dos últimos 3 anos, estou a inventar mais uma vez, de esforço do meu negócio e dos passos que isso me permitiu dar à frente. Então eu posso partilhar a história de que até há uns meses atrás eu já tinha dinheiro suficiente para chegar a um stand e comprar um carro pronto. Não todos, como é óbvio, mas os carros que eu gostaria de comprar e que me serviam, eu tinha dinheiro para chegar a comprar um carro pronto. Um Lamborghini Venom. Não, isso ainda não. V12. Mas sempre tinha aquele peso, não posso fazer isto. Não faz sentido eu fazer isto. E continuava a andar como o Opel Astra de 20 anos, que ia fazer 21 anos, por aí fora, etc. Até que o Opel Astra, até que me bateu aqui na ferida. Que é, o Opel Astra começou a ter muitas avarias e não só a gastar-me dinheiro, mas sobretudo a gastar o meu tempo. Exatamente. Porque depois eu não percebo nada de mecânica e eu não sei se aqui mais para o norte acontece o mesmo que em Coimbra, a cidade onde eu vivo. Não há mecânicos disponíveis. Outra oportunidade de negócio que eu acho que é super interessante. Portanto, se alguém perceber de mecânica e quiser criar um negócio de mecânica, eu alinho e ajudamos aí a inovar as coisas. E vocês aqui também alinham e fazemos aqui uma sociedade. Porque todas as oficinas estavam cheias, davam prazos para 2, 3 semanas ou mais, e muitas vezes os orçamentos eram aquilo que nós sabemos, às vezes. E aquilo começou-me a tocar na ferida, que é, está-me a roubar tempo, que é aquilo que eu acho que é mais precioso. E foi aí que eu decidi, não, vou ter que trocar de carro, não quero mais estar a perder tempo com o Opel Astra de 20 e tal anos, vou trocar de carro e decidi comprar o carro a prestações, ainda que tivesse o dinheiro para pagar a pronto, precisamente por aquilo que estávamos a falar há pouco. Cash flow é mais importante. Depende da taxa de juros, exatamente. Exatamente. E, portanto, eu prefiro estar a pagar o preço do dinheiro das prestações ao longo de não sei quantos anos, e se um dia estiver podre de rico, se alguma vez isso acontecer, amortiza aquilo de um dia para o outro. Talvez não o faças. Talvez não o faça. Nessa altura, provavelmente, ainda menos vou fazer. Isso faz sentido. Mas prefiro comprar a prestações. Lá está, porque já tenho um conhecimento para perceber. Eu vou ter esta prestação, eu vou gerir esta prestação, mas vou conseguir rentabilizar o fluxo de caixa que vou ter, que me vai dar a possibilidade de, nos próximos tempos, eu investir em mais projetos, em negócios, criar novos negócios e afins. Isto para dizer que eu só consegui tomar esta decisão, que neste momento acho que foi melhor, espero não me arrepender, por causa de ter investido na minha literacia financeira e nas minhas finanças pessoais, vamos dizer dessa forma. Sem dúvida. Eu tenho aqui uma última questãozinha antes de avançarmos para os nossos magníficos jogos. Eu tenho duas, se calhar até quase que vou juntá-las, apesar de serem de assuntos diferentes, porque eu queria aqui ainda rapidamente tocar na universidade. Porque tu és empreendedor, fazes muitas coisas, nota-se, crias muitas coisas e tens esta vertente também na Universidade de Coimbra, e eu queria perceber aqui como é que tu juntas isto, como é que é o teu tempo, ou seja, isto de empreender ocupa tempo, e também o porquê de teres querido, digamos assim, dar aulas aqui na universidade. A última pergunta é aquela que muitas vezes é mais complicada de responder, mas que neste caso para mim é relativamente fácil, o do porquê. E explicando, portanto, eu sou professor convidado na universidade, ou seja, eu não sou um académico de carreira, e eu não sei se existe a Universidade de Coimbra, ainda que seja uma das universidades mais reconhecidas em Portugal, é uma universidade pública, não sei se pode dizer desta forma, mas rege-se de forma pública. Portanto, para as pessoas que possam imaginar, este tipo aceitou ser professor da universidade, ganha um balúrdio de dinheiro. Não. Eu acho que ganho mais dinheiro a estar aqui a falar convosco, nem que seja do ponto de vista de aprendizagens, etc. Atenção, eu adoro dar aulas na universidade, já vos vou explicar. Mas ganho mais dinheiro aqui, nesta hora que estamos aqui a conversar, provavelmente, do que nas várias horas em que eu dou aulas, preparo as aulas e afins. Portanto, o meu porquê na Universidade de Coimbra não tem nada a ver com a questão financeira. Tem a ver com aquilo que eu disse no início da nossa conversa. Eu adoro ensinar. E adoro um dos momentos, depois daqueles 3 que eu vos disse inicialmente, que tive aquelas sensações que me marcaram para empreender. Houve outro momento mais recente, isto foi em 2020,
que foi, portanto, eu estava na Crono e nessa altura já era convidado para dar mentoria em concursos de empreendedorismo, às vezes para ser júri e afins. E tinha-me convidado para eu ser o principal mentor do maior concurso de empreendedorismo a nível nacional. Na altura chamava-se Acredita Portugal. E não só para ser o principal mentor desse concurso, mas também para desenhar de raiz todo o programa de aceleração para os finalistas. Só para termos aqui uma ideia de números, estamos a falar de um concurso que naquela altura acontecia todos os anos e tinha entre 10 a 20 mil inscrições. Okay? Ali nos picos da crise, 2010, 2011, chegou ali às 20 mil inscrições, depois foi reduzindo. E portanto andava aqui entre as 10 e as 20 mil inscrições todos os anos de pessoas que queriam criar os seus negócios. E aquilo tinha várias fases de seleção. Na fase seguinte passavam cerca de 2.000 projetos e depois passavam nas semifinais passavam acho que eram 20 grandes finalistas. Então o meu papel era dar mentoria de forma mais pontual aos tais 2.000 e depois desenhar o programa de aceleração para pegar naqueles 20 que estavam numa fase de ideia e levá-los até ao ponto de ok, temos o negócio criado. E tínhamos tudo preparado. Portanto, tínhamos preparado, inclusivamente, sessões de mentoria, ia ser numa universidade em Lisboa, para qualquer pessoa da primeira fase, portanto, estamos a falar dos 15.000 inscritos que quisesse ir presencialmente, tínhamos limite de inscrições, como é óbvio, para ter sessões de mentoria, depois mentoria um bocadinho mais contínua para os semifinalistas e depois todo o programa de aceleração presencial para os finalistas. Isto, o concurso arrancou em fevereiro. Okay? Final de fevereiro. E em 2020, em março, lockdown, Covid, portanto tudo fechado. E de repente temos que transformar todo o programa de mentoria e programa de aceleração, etc., tudo para online, naquela altura em que toda a gente teve que fazer o mesmo, não é? Portanto, foi uma aprendizagem também. E a tal sessão de mentoria, que era para acontecer mais pontual, iam acontecer 2 ou 3 nesse mês, que era para os 15.000, quem quisesse, como é óbvio, e estava programada a sala, o espaço que tinha era à volta de 10, 15 empreendedores. Eu ia dar mentoria a 10, 15 empreendedores, já tinha feito no passado, estava mais ou menos tranquilo. Fizemos no Zoom, lockdown, e apareceram à volta de 400 projetos. E era para 2 horas de mentoria. E era eu sozinho. Eu lembro perfeitamente que as 2 horas acabei por ficar 4 horas. Obviamente que ao longo das 4 horas os 400 foram reduzindo, 300, 200 e acabámos para aí com 80 ou 90. Mas foi uma das vezes em que eu mais me senti em flow, ou seja, aquele estado mental de que... Eu acho que isto é um conceito muito interessante, já agora para quem estiver lá a ver em casa, nós temos vários estados mentais quando estamos a desempenhar tarefas. Aquele melhor onde nós podemos estar é o estado de flow, que é aquele onde nós estamos a fazer alguma coisa e não demos pelo tempo passar. Que tipicamente há uma matriz que podem pesquisar. O tipo que criou isto tem um nome muito complicado que parece qualquer coisa chique, gonna send me high, uma coisa assim do género. E o estado de flow é aquele estado em que nós temos uma tarefa que é suficientemente desafiante para nós nos sentirmos desafiados, mas não é demasiado desafiante para nós nos sentirmos inseguros. E portanto eu estava muito confortável na área do empreendedorismo, mas estava a sentir-me desafiado porque de repente tinha 400 pessoas a quem ajudar. E nessa sessão, onde eu estava a tentar ajudar as várias pessoas, mentoria em grupo, e sempre que eu dizia alguma coisa, estou a exagerar, não é sempre, mas muitas vezes que eu dizia alguma coisa, para a pessoa que estava a ajudar, eu via literalmente pelas câmaras a cara das pessoas a transformarem-se. Então, mas afinal, se eu fizer isto, isto e isto, consigo lançar o meu negócio, consigo lançar o meu produto. Além do estado de flow, isso dá, eu não vos sei dizer, é um bocadinho egoísta quase, mas dá uma sensação de prazer tão quase etéreo ou esotérico que eu me apercebi aí que adoro isto de ensinar, de dar mentoria, de ajudar os outros a abrir os horizontes. Não é ajudar no sentido de caridade, é no sentido de abrir os horizontes. E aquilo que eu faço na Universidade de Coimbra é muito isso. Eu lembro-me de ser estudante de empreendedorismo e por acaso tive um professor muito interessante que hoje em dia está envolvido em startups, apesar de na altura ele não ser empreendedor, mas na altura
eu vi em toda a Universidade de Coimbra, todas as disciplinas de empreendedorismo, só 20 e tal professores de empreendedorismo em toda a Universidade de Coimbra. Estamos a falar de uma universidade muito grande, 20 e tal professores. Só 2 ou 3 é que tinham experiência de criar negócios. Todos os outros eram académicos. Que, obviamente, eles podem ser muito bons do ponto de vista de ensinar conhecimentos académicos, mas não se ensina, a meu ver, com todo o respeito pelo conhecimento gigante que eles têm e pela investigação que eles podem fazer na área dos negócios, que, by the way, é uma coisa que é necessária, muito necessária. Sim. Mas, a meu ver, não se pode ensinar ou entusiasmar alguém a lançar um negócio quando não se tem experiência de terreno, baseada em teoria. Exatamente. Então, um dos motivos, um dos porquês é este. O outro tem um bocadinho a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, para terminar, que é este empoderamento que podemos dar às pessoas com as regras do jogo, com o saber literacia financeira. Eu acredito que pode ser feito também com jovens, alunos, ainda me considero um jovem, portanto, alunos do ensino superior, que se calhar estão mais ou menos perdidos naquilo que vão fazer a seguir, porque entraram no curso, mas tinham muita certeza, mas agora que estão no curso já não têm tanta certeza, ou nem sequer tinham certeza nenhuma. Enfim, há muitos casos. E que, lá está, as regras que nos são ensinadas é, entras no curso, vais trabalhar por conta de outros. Exatamente. Então, eu vejo isto muito como uma oportunidade que eu tenho de mostrar aos meus alunos de que eu não quero que vocês todos sejam empreendedores. Mas pelo menos vocês vão conhecer que têm uma alternativa, liberdade, tem mais uma hipótese de escolha, uma opção de escolha, ao natural, ao clássico, que é, não vou dizer natural, ao clássico, que é ir trabalhar por conta de outros. Então, se vocês, quando saírem do vosso curso, não arranjarem emprego, estiverem descontentes e sentirem que gostavam de fazer alguma coisa, pelo menos vocês vão saber que é possível e que não é uma coisa que está só ao alcance dos milionários ou de pessoas com muitos contactos ou com investidores e não sei o quê, e que hoje em dia, graças às tecnologias, às ferramentas e afins, há uma frase que eu gosto muito e que traduz muito isto. A frase em inglês, em português não tem o mesmo sentido. Anyone can be an entrepreneur. É verdade. But not everyone. Exatamente. Eu acho que esta frase é super poderosa, porque hoje em dia qualquer um de nós, se quiser, pode, nem que seja experimentar, empreender e criar um negócio e perceber se aquilo é para a pessoa ou não. Se eu tenho perfil para isto, eu gosto, não gosto, experimentar 1 ou 2 vezes, pôr os pezinhos na água para ver a temperatura da água. Exato. Então, o meu propósito ali é um bocadinho este. Primeiro, porque um propósito egoísta, eu adoro ensinar, e sei que das centenas de alunos que tenho, há sempre ali alguns que estão mesmo, e felizmente eu não me posso queixar, talvez ou pela forma como tento ali também ser disruptivo nas aulas ou não, que acabam por estar mais atentos, e eu percebo o brilho nos olhos deles quando, isto é um novo horizonte que me estão a abrir, e depois por este propósito de estou-lhes a dar uma opção de escolha. Certo. Não estou ou não quero evangelizá-los para o empreendedorismo, é que é. Enviesados, sim. Saiam do curso, criem a vossa startup, sejam dropout como Steve Jobs ou quer que seja, isto é que é, vão para o Instagram vender os vossos produtos, vão vender nada disso. Ainda que se calhar para alguns passe um bocadinho essa mensagem sem querer, porque estamos a falar de, às vezes, engenharias, dou aulas, por exemplo, em engenharia física, ok? E é malta que está muito habituada a um curso mais teórico, mais clássico. E quando chega lá um professor mais novo, eu ainda tenho alguma dificuldade em perceber que já não tenho a idade deles, mas um professor mais novo que brinca com algumas situações, ou seja, acho que é preciso ter respeito na sala de aula, mas tenho muita flexibilidade, brinca com algumas situações e que os desafia de vocês, porque na minha disciplina eles têm que criar um negócio ao longo do semestre e têm que terminar o semestre com vendas, idealmente. Não são prejudicados negativamente se não o fizerem, mas idealmente em terminar com vendas. E mais uma vez isto é desafiá-los, é tirá-los completamente da zona de conforto, porque desde o primeiro ano de escolaridade, os tais hábitos, nós somos educados, ou somos, como é que se pode dizer isto? Nós somos formatados para que a forma de eu progredir na vida é saber as respostas certas. O professor faz perguntas, eu tenho que saber a matéria, tenho que saber as respostas certas para dar as respostas ao professor. O professor vai fazer uma frequência, um exame, um teste, eu tenho que saber as respostas que o professor, às vezes não é as respostas certas, é as respostas que o professor quer, mas pronto. Eu tenho que saber as respostas certas para ter boa nota no exame, porque só assim é que eu consigo passar de ano. É jogar o jogo. É jogar o jogo da escola, mas nós, costuma-se dizer que nós demoramos 20 e tal dias para criar um hábito, há uns estudos que dizem 40 e tal dias. Imaginem a quantidade de dias, eu uma vez fiz a conta para mostrar aos meus alunos, milhares de dias que nós estamos entre o primeiro ano de escolaridade, pelo menos até o 12º ano,
a criar o hábito de que a forma de eu progredir, da forma de eu evoluir, é saber a resposta certa. Quando no empreendedorismo é exatamente o oposto. Não é saber a resposta certa. Obviamente depois a experiência ou a sabedoria dá-nos algumas respostas certas. Mas no empreendedorismo não há resposta certa. É experimentar. A experimentação. E quando os meus alunos perguntam, professor, e o que é que sai para o exame? Eu digo-lhes, é irrelevante, eu posso-vos dizer o que é que sai. Ou dar-vos um exame modelo, que muitas vezes me perguntam. Dar-vos um exame modelo. Também fazia essas perguntas aos meus professores. Porque lá está, otimizados para a resposta certa. Mas é irrelevante. Eu dou-lhes o exemplo. No ano passado, o que aconteceu, houve uma pergunta em que tive 2 alunos que responderam coisas opostas que tiveram os 2 100% da cotação. Portanto, a dar-vos o exame modelo ou não é completamente indiferente. Então, esta questão de os colocar fora da zona de conforto, de um paradigma numa disciplina que é completamente diferente de todas as outras, confesso que me dá algum gozo, sendo que tenho que ter algum cuidado, porque estamos ali num ambiente de aprendizagem académica, que eles têm outras disciplinas, e portanto há sempre aqui uma questão de amor-ódio. Há alguns que adoram a disciplina, adoram o professor, adoram a experiência, há outros que odeiam porque querem continuar no mindset, e estão no direito deles, é legítimo, de estudar para saber a resposta certa, e nesse mindset a disciplina ou o empreendedorismo não funciona, como vocês bem sabem. Perfeito, muito bom. Finalizas tu? Ou queres que seja eu a famosa questão de... Pode ser difíceis. Não, depende, não é? Mas é muito interessante aqui para a audiência. Ao longo do teu caminho, nota-se claramente, e a audiência tem reparado, em vários trajetos, em várias coisas criadas, e portanto um verdadeiro empreendedor. Mas qual é que foi ao longo deste tempo aquela aprendizagem que te trouxe mais ROI? Aprendizagem que trouxe mais ROI. Ou as aprendizagens, certo, às vezes certo. mais que uma. Eu não quero parecer clichê, mas às vezes os clichês existem por algum motivo. Eu estou aqui a pensar quais é que foram as que me trouxeram mais ROI, e acho que foi uma que não foi... Não há aquela história romântica de alguém me disse isto, eu ganhei este insight e fui aplicá-lo e tive este ROI. Não, foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do caminho, e sobretudo tenho que também aqui dar os créditos. Houve uma pessoa, que é a minha namorada, que é psicóloga, como estávamos a falar há pouco, que teve também aqui um papel importante em ajudar-me a perceber isto, porque eu era muito cético relativamente venho de engenharia, portanto muito mais analítico, e portanto sou cético sobre aquilo que ainda não conheço, mas não sou negacionista, estou disponível para conhecer. E então tudo o que tinha a ver com desenvolvimento pessoal, terapia, psicologia, psiquiatria, até mesmo um bocadinho a questão do coaching, etc. Não é que eu fosse 100% cético, mas estava sempre um bocadinho de pé atrás. Okay? E então comecei-me a perceber ao longo do tempo que, ou seja, traduzindo isto, a aprendizagem que me deu mais ROI foi de que o melhor investimento que eu posso fazer é no meu mindset. E quando eu digo mindset, eu não quero ir para o clichê da palavra mindset, eu quero ir literalmente para a tradução à letra. Porque muitas vezes as pessoas ouvem mindset e pensam, mais um a falar de mindset e coaching e não sei o que, não sei o que mais. Eu percebo, é o clichê. Mas a forma como eu penso isto é, mindset, se formos traduzir à letra, é as configurações da mente. E a imagem que me ocorre sempre quando estou a falar disto com alguém é, imagina que tu tens o último iPhone, o último Android, o que quer que seja, o mais potente de todos, mas vais às tuas configurações, ou vão às tuas configurações, sem tu saberes, a tal questão inconsciente ao longo dos anos, e vão lá colocar as configurações de pôr tudo bloqueado, sem notificações, sem dados móveis, modo avião, ecrã no mínimo brilho, etc, etc, etc. Portanto, um iPhone ou um telemóvel que custou 1000 euros, topo de gama tecnológico, poder de processamento XPTO, mas está em modo ultra poupança de bateria, por exemplo. Um telemóvel dá 20 anos atrás. A performance do telemóvel, o comportamento, o benefício que o telemóvel te vai dar, vai ser dá 20 ou 30 anos atrás. E esta ideia de que se as minhas configurações mentais forem as mesmas de um telemóvel em ultra poupança de energia, ou de um telemóvel em modo avião, ou sem dados móveis, ou quer que seja, eu não estou no meu melhor. E esta ideia de que, e aqui é que paramos aqui a metáfora e a comparação, enquanto no telemóvel as configurações são finitas, na nossa mente as configurações são, acho eu, não valida com a minha namorada se isto é verdade ou não, do ponto de vista psicológico, mas as configurações são infinitas. Acho que foi a aprendizagem que mais ROI me deu, no sentido de
eu perceber que em todos os momentos da minha vida, principalmente profissional, mas também pessoal, nas minhas relações, nas minhas ambições, nos meus negócios, normalmente o maior obstáculo sou sempre eu. E ter essa consciência, estar em paz com isso, que nem sempre estou em paz com isso, como é óbvio, mas tentar ir tranquilizando-me com isso, mas sobretudo conhecer-me e ir trabalhando essas minhas configurações mentais, as tais crenças, formas de pensar, formas de me relacionar com isto, com aquilo, etc. Acho que tem um poder brutal. Acho que tem um impacto brutal, e é um impacto que é intangível, que nós não conseguimos dizer, não conseguimos calcular, como normalmente se consegue calcular o ROI. Eu não consigo dizer que por começar a fazer terapia e gastar 30, 50, 90 euros por sessão, eu vou ter um retorno de investimento de Y passado não sei quantos anos. O Gary Vaynerchuk é uma pessoa que eu sigo, que vocês devem conhecer. Ele diz... Gary V, para os amigos. Para os amigos, que somos todos. Ele a certa altura vira-se para um dos seguidores dele e pergunta: qual é que é o ROI da tua mãe? Caramba. É a mesma coisa aqui, não é? Caramba. Mas é a mesma coisa. Qual é que é o ROI Sim. de nós trabalharmos as nossas configurações mentais, nos tornarmos melhores pessoas, sim. em que área for, até pode ser numa área espiritual, está tudo bem com isso. Nos trabalharmos a nós próprios, trabalharmos o nosso mindset para lidarmos melhor com o dinheiro, para lidarmos melhor com adversidades, termos todo um programa de aceleração para o momento alto de carreira enquanto mentor e de repente Covid e temos que mandar tudo para online. Como é que nós lidamos com estas coisas? Como é que nós lidamos com a incerteza de criar negócios, de lançar um evento que é a primeira edição, etc. E, portanto, respondendo, eu acho que é esta questão de trabalharmos o nosso mindset no sentido do clichê de desenvolvimento pessoal e afins. Perfeito. Qual o ROI da tua mãe? Forte. Vou ter que lhe perguntar. No caso da minha, é incrível, é imensurável também. Sim, eu acho que é de todos. Sim, é mais no sentido qual o ROI que a tua mãe trouxe à tua vida, não é? Claro. Algo do género. Sim, exatamente. Sim, E exatamente. há um estudo que agora não sei citar para ser rigorosamente científico, ou para ser cientificamente rigoroso, Exato. que diz que as pessoas que mais... Estamos a falar disto, mindset mais uma vez. As 3 pessoas que mais contribuem negativamente para o nosso mindset são, por ordem, mãe, professor, pai. Eu acho que até faz algum sentido, mas tem a ver com o sentido protecionista. Não conheço a base Segurança. científica disto. Castra-te sempre um bocadinho, é a parte da segurança. E Os portanto, medos existem. É o normal. ROI da minha mãe é infinitamente grande, sabendo que a minha mãe, todas as pessoas à minha volta e à vossa volta, foram contribuindo também para muitos destas configurações mentais, que agora nos cabe a nós, a nossa responsabilidade, mudarmos também para, quando tivermos filhos ou se os tivermos, conseguirmos passar-lhes umas configurações mais neutras, ou pelo menos passar-lhes a forma deles próprios mexerem nas suas configurações. E por isso é que nós, no Money Talks, também temos o tal tema de educação financeira para os filhos. Como é que nós podemos fazer isto para os mais novos? Que serve, na minha perspectiva, para a educação financeira, mas para tudo o resto também. Não é? O resto é para os pais. Para os Exatamente. adultos, Eu acredito que é há... fundamental, não é? É isso. É fundamental. Perfeito. Vamos então Vamos aos jogos. aos joguinhos? Ainda há jogos. Ainda há jogos. Vamos jogar as cartas aqui. Vamos, agora é isso. O primeiro jogo, a nossa audiência acredito que já saiba, chama-se Dilemas de Negócio. Aqui nós temos uma pequena contextualização, uma coisa muito simples do negócio, um dilema, 3 opções. Ok? Podes escolher a quarta, a quinta, misturar tudo. Nós queremos é perceber aqui o teu racional e como é que realmente pensas, não é? Portanto, avancemos aqui para o primeiro contexto. Portanto, o contexto, és o CEO de uma empresa de tecnologia, algo genérico, conhecida por desenvolver soluções inovadoras. Agora estás numa fase crucial de expansão e tens de escolher qual será o próximo grande produto para lançar aqui no mercado. Portanto, tens 3 ideias neste momento de produto para o futuro da empresa, mas cada uma, obviamente, tem desafios e riscos diferentes. A tua decisão terá, obviamente, um impacto significativo no crescimento da empresa. Vamos lá. Portanto, a primeira, desenvolver um software de inteligência artificial para a automação de tarefas, por exemplo. Esta solução promete então revolucionar a eficiência das empresas, mas o mercado da AI, como tu sabes, poderá estar aqui saturado e exige aqui um grande investimento. Criar uma plataforma de blockchain, falávamos há um bocadinho de algo relacionado com isto, para a segurança de dados empresariais. Com a crescente então preocupação com a cibersegurança, esta solução potencialmente teria, talvez, muita procura, mas a tecnologia blockchain ainda enfrenta barreiras regulatórias e de adoção.
Aqui a hipótese C, lançar uma aplicação de realidade aumentada para o setor, por exemplo, do retalho. Esta aplicação poderia transformar a experiência de compras online e física, mas lá está, o mercado de realidade aumentada ainda é jovem e a adoção massiva poderá demorar. Portanto, és aqui o CEO, tu é que decides. Vocês são tramados, vocês colocaram aqui 3 das grandes tendências, das buzzwords, não é? Que toda a gente fala. Olha, se fosse ali para A, e fazendo a ponte há pouco, eu estou a pensar se fosse ali para A, eu escolheria fazer isto primeiro com o meu primeiro sócio da minha primeira empresa, que era uma empresa de software, é uma empresa de software, a Enzo. Acho que é uma das melhores pessoas para se trabalhar nesta área, e depois o Luís Pinto, que vai estar no Money Talks e que é CTO de uma empresa que é uma das melhores empresas em Portugal, a Genesis Studio, acho que é esse o nome, a fazer software e inteligência artificial para todo o mundo. Blockchain, a segurança e a cibersegurança também é super interessante. Desculpa, eu estou a pensar em voz alta. Tenho 2 amigos numa empresa em Coimbra que tem a ETIEC, que é uma empresa que está a dar muitas cartas na cibersegurança. É uma área que me fascina muito, mas que lá está, requer um conhecimento técnico muito, muito aprofundado. Lançar uma aplicação de realidade aumentada para o setor do retalho. Eu acho que o setor do retalho tem muito para onde inovar, mesmo. Na verdade, eu acho que há 2 setores que têm muito para onde inovar e que um dia ainda quero fazer alguma coisa. Bem, não sei se deveria dizer isto aqui, porque às vezes pode ser mal entendido, mas o setor da sexualidade / erotismo e o setor da morte, ok? Acho que são 2 setores que têm muito para inovar. E quando digo para inovar, não é fazer melhor pornografia, não é isso. Sim. É inovar noutras vertentes do erotismo, por exemplo, para mulheres e coisas assim do género, que não é óbvio que seja a questão dos vídeos pornográficos. Muitas mulheres não se sentem excitadas com a imagem gráfica como nós, homens, cientificamente nos sentimos. Então acho que há muita coisa para fazer e não só. Agora, voltando aqui para não me perder, estava aqui a tentar... Uma empresa de tecnologia. Então vou fazer aqui um bocadinho de batota, se me permitem, que é... Estás à vontade. Eu vou dizer aquilo que faria e depois vou-vos dar uma das respostas, que é aquilo que vocês querem. Aquilo que eu faria era... Eu montava 3 micro-equipas, portanto, eu era CEO de uma empresa tecnológica, uma empresa que está em expansão, portanto, uma empresa que já tem equipa, que já tem algum dinheiro, imagino. Eu montava 3 micro-equipas, equipas 1 a 2 pessoas, e na verdade ia fazer aquilo que eu defendo que deve ser feito, que é ia testar cada uma destas ideias, ia testar o mercado. Porque um dos maiores erros que normalmente eu vejo acontecer com empreendedores que estão a começar, e às vezes com empresas já grandes, mas querem lançar um novo produto, é que existe alguém na empresa ou um empreendedor. Quando nós temos uma ideia de negócio, normalmente a ideia vem no formato de produto, da solução. Lá está. Desenvolver um software de inteligência artificial para automação de tarefas. Isto é o produto, a solução. Criar uma plataforma blockchain para a segurança dos dados empresariais. É o produto, a solução. E muitas vezes os empreendedores ficam apaixonados pelos seus produtos, pelas suas soluções. E querem fazer aquilo. Mas depois, 9 em cada 10 startups morre e quase metade morre porque não há uma necessidade de mercado. Então, por que raio é que vamos começar por desenvolver um software de inteligência artificial para automação? Demorar não sei quantos meses a fazer isto, às vezes anos, fazer não sei quanto investimento e depois lançar e perceber, afinal não querem isto, ou afinal só querem uma funcionalidade que demorou 1 mês a fazer. E o mesmo acontece para o resto. Portanto, aquilo que eu iria fazer era, com estas equipas, em meia dúzia de semanas, testar cada uma das ideias, testar um mercado para cada uma das ideias, ainda antes de construir qualquer produto. Ou seja, fazer um investimento muito reduzido, porque no início o risco é muito grande, portanto investimento muito reduzido. E à medida que eu vou testar o mercado, estou a reduzir o risco e posso ir aumentando o investimento. E, portanto, se eu começar a perceber que das 3, lançar uma aplicação de realidade aumentada está a ter aqui alguma tração, tá? Estou a conseguir ter reuniões com potenciais clientes, estou a perceber que há um problema real, que há uma necessidade, estou a perceber que, além de ser um problema real, as Sonais, as Jerónimos Martins, etc., investem já muito dinheiro ou perdem muito dinheiro a resolver estes problemas, então aí começa a investir mais dinheiro, mais tempo a fazer aquilo. Muitas vezes, enquanto mentor, vem-me perguntar aos meus alunos: professor, o que é que acha desta ideia de negócio, etc. Não acho nada. A minha opinião é completamente irrelevante. Exato. E enquanto CEO, obviamente, eu posso ter aquele fraquinho por uma ideia que todos nós temos. Mas, de um ponto de vista de negócio, se é para responder à pergunta de para a empresa crescer e para se tornar, não me lembro qual é que era, mas para se tornar uma empresa ainda mais sólida, eu iria testar e, consoante as evidências,
que os testes me dessem, eu escolheria baseado em evidências. Perfeito. Basicamente tu ias testar cada uma das hipóteses com MVP, não é? Mínimo budget possível para testar a hipótese, e depois aquela que trouxesse mais ROI, aquela que tivesse mais tração, tivesse talvez mais mercado, tu irias trabalhar. E se me permites, ainda antes do MVP, eu acho que para qualquer uma delas, fazer o MVP, para aqui, ainda é demasiado investimento. Tem custo. Tem. Por mais que seja o produto mínimo necessário, ainda exige demasiado investimento. Eu ainda ia testar de outras formas. E a forma que muitas vezes as pessoas ignoram é ir falar com os potenciais clientes. Não é falar sobre a minha ideia, não é apresentar a minha ideia. É sobre a dor. Perceber as necessidades deles. Exatamente. Porque todas as pessoas têm problemas, dores, etc. E adivinhem, todas as pessoas adoram falar sobre os seus problemas. Os portugueses, então, temos esse estereótipo, não é? É muito... Muitas vezes os meus alunos, nós desafiamos os alunos a irem para o terreno, falar com clientes, às vezes falar com grandes empresas, outras vezes falar com o consumidor final. E obviamente é tirá-los da zona de conforto. Então agora vou para a rua falar sobre uma ideia que ainda nem sequer existe? Não, tu não vais falar sobre uma ideia. Esse é o busilis da questão. Eu não iria falar sobre ao continente, olha, estou a desenvolver uma aplicação real aumentada, o que é que acha? Precisaria, não precisaria? Pagaria por isto? Olha, senhor continente, quais é que são os principais desafios que vocês têm com a geração Z neste momento? No comércio online, na vossa loja online. O que é que vocês estão a fazer para resolver estes desafios? O que é que tem funcionado? O que é que não tem funcionado? Já fizeram muito investimento? Qual é que é a dimensão da equipa? Isto tudo permite-me perceber quanto é que este problema, que eu vou encontrar ou não, às vezes posso não encontrar, se não encontrar um problema melhor, não vou gastar dinheiro e tempo a investir ou o que quer que seja, mas permite-me perceber se este problema é um problema que vale a pena eu resolver. E como é que eu percebo isto? Com base em factos. Não é perguntando ao senhor continente, olha, mas estaria disposto a comprar? Ele vai-me dizer que sim, provavelmente. Sim, exato. Mas depois, quando lhe apresentar o produto e disser isto custa 500 mil euros, epá, olha, tem que ir para o orçamento e falamos daqui a um mês, depois eu digo-lhe alguma coisa. Mas eu perguntar-lhe, olha, quanto é que já investiu para resolver este problema? Epá, já investi 400 ou 500 mil euros nos últimos 2 anos para resolver isto. E neste momento, ao próximo ano, o que é que está a pensar a fazer? Epá, temos um plano, não sei o quê, vamos investir mais 700 mil euros para fazer isto, etc, etc. Ok, então no total já investiu mais de 1 milhão, ou está previsto investir mais de 1 milhão para resolver isto, quais é que têm sido os resultados, etc. Vou para casa, para o escritório, com a equipa, olha, tenho aqui evidências do continente, se cá tenho evidências do Mercadona, do Pingo Doce, etc. Há aqui um padrão que se repete. Então, vamos criar um produto. Eu resolvi, na verdade ainda não resolvi, mas para simplificar, eu reduzi o risco de mercado, que é um dos maiores riscos. Na verdade não é o risco de produto, isso é só quando estamos a falar de coisas de tecnologia de ponta. E aqui, efetivamente, existe tecnologia de ponta nas 3, mas, come on, não é aquela tecnologia que é rocket science neste momento. É preciso bons recursos humanos, mas temos empresas e malta e talento português que já consegue fazer isto. Portanto, o principal desafio não me parece ser o produto, mas sim a nível de mercado. E depois de testar o mercado, reduzir um bocadinho o risco, vou aumentar um bocadinho, vou perceber, isto é viável, eu consigo, por menos de 500 mil euros, dar uma solução ao continente que lhes dê um ROI maior do que os 500 mil euros. Certo. Porque a equação no final tem que ser sempre esta. Se eu consigo fazer uma coisa destas, capturar um valor, mas entregar um valor superior. E portanto, desculpem ter feito um bocadinho de batota, mas se eu tivesse mesmo que escolher sem fazer batota, eu só iria para a primeira por uma questão de vantagens competitivas. Apenas e só. Porque conheço pessoas que me poderiam ajudar, até já as referi, a fazer um dos melhores produtos de software de inteligência artificial para automação. E agora tu tens aqui um outro desafio, que é aqui o nosso jogo 2, que é a Roy Team. Tu és sócio, investidor, fundador desta empresa, e agora o teu grande objetivo é encontrar aqui 4 pessoas C-levels para te ajudar aqui neste processo. Vais precisar de um CEO, CMO, CFO e COO, ou seja, alguém do executivo, do marketing, finanças e operacional, e não é dentro da tua carteira de contactos. Tu vais aqui a um saquinho. Não sabemos, atenção. A um saquinho. Pode ser, pode estar aqui uma pessoa que o Diogo conheça. Tu vais aqui a este saquinho e vais tirar 4 pessoas. Vais colocar aqui virado para baixo, ok? Podes tirar em cima, em baixo, sem ver. Está baralhado. Eu baralhava. Eu já dei aqui um jeitinho. Eu baralhava. Já dei aqui um jeitinho, boa, já está. Mas tiro 4 pessoas e meto virado para baixo, não para baixo, exatamente. São 4 personalidades, deixa-me só confirmar. São 4 personalidades portuguesas, algumas conhecidas até, a maior parte, talvez. E o grande objetivo é depois tu definires
em que cargo cada um vai ficar. Para esta famosa Para esta empresa de empresa. tecnologia. Vamos a isso. É para esta empresa. É exatamente. Exatamente. E foi aquela que eu escolhi, neste caso software e inteligência artificial. Exatamente. Sim. O objetivo é que esta empresa tenha o maior ROI possível, tendo Ok. em conta o tipo Portanto, de empresa podes, que é também. Podes ir virando. Em primeiro lugar, temos... Nuno Ferreira Pires. Exatamente, que é Esse- CEO da Sport TV. Exatamente. Certo. Eu estava a conhecer a cara, não estava, sou péssimo com nomes. Cristiano Ronaldo. Temos o Cristiano Ok. Ronaldo. Até agora estamos no desporto. É. Cristina Cristina Ferreira. Ferreira. Ferreira Está a ser uma combinação muito curiosa. está forte. E temos o Helder O Helder Ferreira, Helder Ferreira, muito bom. Helder Ferreira. Hum, CEO da Fitness Up. sim. 3 pessoas do desporto. É. Sim, que estão ligadas a negócios de esporte, sim, Sim. exatamente. Mas grandes nomes. Portanto, recorda-me marketing, Marketing, finanças e operacional. executivo, marketing, finanças e operacional. Executivo, marketing, finanças e operacional. É assim. Dos que estão aqui, aquele que eu conheço menos do ponto de vista personal, não conheço nenhum deles, pessoalmente. Aquele que eu conheço menos do ponto de vista até do percurso, etc., é o Helder. Portanto, tirando a Fitness Up, não sei mais nada do Helder ou do percurso dele. Portanto, para já, acho que vou deixar para o Quantas já deve estar para aí nas 50 e tal. 50 e 50 poucos, e tal. quase Ele veio nos aqui e 60. estava nos 40 e qualquer coisa. Acho que O já estava nos objetivo é chegar 56, 57, sim. Ok. O objetivo é chegar aos 100. Ok. Acho que já é maior de Portugal. Ah, sim, acho que sim. Então, eu iria escolher o... O craque É que dos depois- 900 golos. Assim, para comunicação, CMO Cristina Ferreira. Ok. Ok, boa. Marketing, não é comunicação, marketing. Sim. Porque acho que, goste ou não se goste, ela faz um Não, é trabalho muito forte. fantástico à volta da sua marca pessoal. Concordo. E tem um talento enorme. Nem sequer é, não vou dizer a comunicar, porque isso também, ela em parte está onde está também por causa disso. Exatamente. Mas pela sua capacidade de investimento na sua marca pessoal e no seu branding, acho que é exímia nesse aspecto. Portanto, Cristina Ferreira para marketing. Eu estava a pensar, acho que é mais interessante, até para quem nos estiver a ver, eu pensar em voz alta. Eu estava a pensar no Cristiano Ronaldo para CEO. Porquê? Ok. Porque Cristiano Ronaldo é das pessoas do mundo público que eu conheço, que eu reconheço que tem maior disciplina. E acho que a maior parte das pessoas reconhece isso. Sim. E acho que um CEO precisa de muita disciplina. Eu acho que um dos principais desafios, que muitas vezes há bocado ainda falaste nessa questão, conciliar, etc., não é tanto como é que se faz a gestão de tempo. As pessoas falam da gestão de tempo. Na minha perspectiva, o desafio não é a gestão de tempo, porque todos temos 24 horas, o tempo é igual para todos. É a gestão de foco, de prioridades. E então, acho que o Cristiano, do ponto de vista de disciplina e eventualmente foco, seria excelente CEO, mas depois hesitei porque, na verdade, não vou hesitar, vou escolher como CEO. Ok. Estou a pensar em voz alta, lá está. Sim, Porque sim. eu hesitei porquê? Porque pensei, ele é tão focado e tão disciplinado que eu tinha medo que ele fosse criar aqui uma cultura muito de ditadura, muito sim. de é preciso fazer isto, é muito autoritário quase. Mas depois daquilo que vem a público, que eu não o conheço pessoalmente Ele é ainda, super mas daquilo que tranquilo. vem a público, ele parece ser uma pessoa com valores humanos muito fortes. Sim, e é muito tranquilo. E eu acredito muito que a cultura não é feita só pelas pessoas e pelos recursos humanos, é muito pela liderança da empresa. Portanto, acho que o Cristiano Ronaldo, nesse aspecto, poderia dar aqui, pode ter aqui um equilíbrio muito interessante entre muito foco, muito profissionalismo, muita disciplina e, ao mesmo tempo, um lado humano mais para a cultura da empresa. Sim. Depois, sobra-me operações e financeiro. Exatamente. Exatamente. É assim, eu vou colocar, aqui um bocadinho por exclusão de partes, eu vou colocar o Nuno Pires na parte financeira. Porque enquanto qualquer empreendedor responsável de uma empresa, principalmente uma empresa como Sport TV, é preciso sempre perceber de finanças, neste caso finanças empresariais. Portanto, mal a empresa não iria ficar, ok? Iria ficar no mínimo dos mínimos. Isto eu não conhecendo o Nuno, portanto não sei as skills dele do ponto de vista financeiro. E escolheria o Helder para operações porque
tendo em conta a escala que está a ter, lá está, dos 50, não sei se ele se chama ginásios, mas dos 50 espaços que ele tem de treino. Sim, os clubes. Exatamente. Dos 50 clubes que ele tem de treino, isto implica uma competência em operações que, obviamente, pode não ser ele a fazer dentro da empresa, mas que, sendo o negócio dele, ele tem que perceber disso. E certamente já São passou muitas por pessoas. ele. Certamente já passou por ele. Exatamente. Já passou. Portanto, por esse motivo, eu escolheria o Hélder pela questão das operações e pelo percurso dele. E está muito relacionado também, não foi propositado, mas inconscientemente, com aquilo que estávamos a falar há pouco de fomos educados para inconscientemente sermos medianos ou bons ou muito bons a tudo. Não podemos ser maus em nada. Sim. Se nós nos conhecermos a nós próprios e se também aprendermos a conhecer os outros e aprendermos a descodificar, como estamos a falar aqui off-record há pouco, os outros, conseguimos perceber, ok, quais é que são os pontos fortes desta pessoa. Esta pessoa pode ter pontos fracos ou áreas em que não é tão boa. Certamente. Mas em vez de eu estar, como é feito na escola, a tentar fazer com que a pessoa suba de medíocre numa área para mediana, eu vou tentar que ela suba de mediana ou de boa numa área para excelente. E foi um bocadinho esse o raciocínio que competências, porque todos eles certamente têm pontos fracos, etc., mas que competências é que eles já demonstram, da minha perspectiva, que eu acho que poderiam acrescentar valor à empresa. Perfeito. Queres tu fazer a última questão? Não, tu é que és o típico Sou da última típico, questão. muito bem. Nós fazemos, lá está, uma última questão aqui aos convidados e diretamente mesmo para a audiência, ou seja, todos aqueles que estão eventualmente a começar a ter a ideia de querer empreender, possivelmente muitos alunos teus também, não é? Quais é que são aqueles primeiros passos que tu dizes aos teus alunos e agora à nossa audiência que eles devem passar, fazer e não ultrapassá-los, portanto têm que ser quase aqueles obrigatórios para realmente ter o maior ROI possível no futuro. Ok. Então, o primeiro tem um bocadinho a ver com aquilo que falámos há pouco, que é foquem-se no problema, na necessidade que querem resolver e não na solução, na ideia. Obviamente, quando temos ideias, quando geramos ideias, quando encontramos oportunidades, pensamos logo na solução, mas façam este exercício quase de ego, de coloquem a vossa solução de parte, o vosso bebezinho de parte, e vamos perceber que problemas é que há aqui para explorar, que dores é que o nosso cliente tem. E fiquem até... Existe um autor que escreveu um livro, o Ashmaurya, que ele diz apaixonem-se pelo problema, não pela solução. É muito isto, que é apaixonarem-se pelo problema, de saberem tudo o que há para saber daquele problema. Quem é que o tem? Que impactos é que tem? O que é que as pessoas fazem para resolver esse problema? O que é que já fizeram? Quais é que são as frustrações que as pessoas têm quando tentam resolver o problema de diversas formas? Porque dessa forma vão conseguir construir um produto, uma solução, um produto ou um serviço à medida da necessidade das pessoas. E isso elimina o principal risco, que é não haver mercado, não haver procura. Certo. Okay? Então, acho que esse seria o primeiro passo. Um segundo passo seria de... E agora tu enviesaste um bocadinho a pensar nos meus alunos. Portanto, os meus alunos têm sempre muita resistência a esta questão de ir falar com o cliente. Porque agora vou falar... Para nós, empreendedores, dá-nos muito mais tesão, passa a expressão, estarmos, principalmente quem sabe programar, etc., estarmos a fazer o produto, estarmos a fazer landing page, a página do Instagram, os criativos, etc., a lançar a marca. Isso é o que nos dá gozo, porque estamos efetivamente a criar o tal produto ou serviço. E muitas vezes não fazemos, passamos à frente de, ok, eu para conhecer o problema, para me apaixonar pelo problema, preciso de falar com quem tem o problema. Não é fazer umas pesquisas no Google, não é fazer uns estudos de mercado teóricos. Há muitas escolas, muitas universidades que ensinam empreendedorismo com base em estudos de mercado e planos de negócios teóricos. E felizmente, passando um bocadinho aqui a publicidade, mas é também um bocadinho o tal impacto que estava a falar. Eu neste momento estou a trabalhar com a reitoria da Universidade de Coimbra. Eles lançaram uma iniciativa inédita que são as primeiras disciplinas transversais a todos os alunos da Universidade de Coimbra, que são de empreendedorismo. Provavelmente vão haver mais, mas são as primeiras. E eu estou a trabalhar com uma equipa da Universidade de Coimbra a desenhar estas disciplinas que vão começar já em piloto este ano. E uma das mudanças que eu tentei influenciar, eu não vou dizer mudanças porque a Universidade não tem um histórico mau aqui, pelo contrário, a Universidade de Coimbra tem um ecossistema muito interessante de empreendedorismo, mas uma das coisas que eu tentei garantir e influenciar foi para que, ok, a parte teórica, os estudos de mercado, etc., é importante, mas temos que pôr
os estudantes, os alunos, irem para o terreno, a ir falar com as pessoas, exatamente, a sair da sala de aula, a sair do quarto de casa, ir para o terreno, ter aquela frustração de mandar 50 e-mails a 50 empresas e nem sequer receber resposta. Ninguém responder. Nem sequer receber resposta. Ou receber nãos e, ok, como é que eu vou dar conta do não? Ou ir para a rua abordar pessoas estranhas e captar o tempo delas, porque é desconfortável, principalmente quem não está habituado. Sim, sim. Então acho que esse é o segundo, que é irem para a rua ou para as empresas, irem para o mercado, falar com as pessoas. Não necessariamente fazer o pitch do negócio, mas lá está, conectarem-se, conhecerem as pessoas, a vida das pessoas, não é a vida privada, como é óbvio, as dores, etc., no contexto em que estão a trabalhar. Depois acho que o terceiro e último conselho que dou, estou a tentar ser um bocadinho passo a passo. Sim. Portanto, o terceiro passo seria não ficarem sozinhos e não terem medo de partilhar a ideia. Porque muitas vezes é esta coisa de eu tenho uma ideia, agora vou começar a falar da ideia e pedir ajuda, vão-me roubar a ideia. Exato. Eu acho que é muito... Vou dizer de outra forma. Isto é a mesma coisa que, na minha perspectiva, não sair de casa, comer, atravessar na passadeira e ser atropelado. Obviamente, há o risco de eu atravessar na passadeira e ser atropelado, assim como há o risco de eu estar aqui a partilhar uma ideia de negócio convosco e alguém que está a ver vai roubar a ideia não tem dono, portanto, roubar, entre muitas aspas, a ideia e vai implementá-la. O que eu costumo dizer é, ok, se a pessoa conseguiu, não foi a pessoa que teve a ideia, fui eu que tive a ideia, a pessoa foi-me roubar a ideia. Replicou. Eu já estou a trabalhar na ideia, mas a pessoa consegue implementá-la mais rapidamente, consegue falar mais rapidamente, então o mérito é da pessoa. Exato. É a não pessoa é certa. meu, porque só fiquei aqui na parte, só fiquei a ser um idiota, no bom sentido. E portanto, esta coisa de partilhar as ideias, sobretudo à procura de feedback, à procura de mentores e à procura de cofundadores. Acho que isso é extraordinariamente importante, porque obviamente sozinho tem as suas vantagens, podemos começar sozinhos, mas não há nenhuma empresa, nenhum caso de sucesso. Pode haver casos que nós só conhecemos a cara, no Steve Jobs, mas tinha lá o Steve Wozniak, o Bill Gates, mas tinham lá as outras pessoas da equipe. Ele tem uma citação que diz uma das coisas que lhe deu mais gozo foi não ser o melhor aluno do curso dele, mas depois contratar os melhores alunos para trabalharem com ele. Então acho que tem muito a ver com isto, que é, seja mentores, seja cofundadores, sócios, seja os primeiros funcionários. Exato. Não ficar sozinho. E quem está a começar não tem dinheiro, se calhar, numa fase inicial para contratar pessoas. Se calhar também não tem ali à mão um cofundador. Às vezes é um erro, um melhor amigo, porque pensam, melhor amigo, isto vai ser porreiro, gostamos de trabalhar juntos. Jesus. Mas se calhar não se complementam, até vão chocar e depois misturam as coisas, etc. Às vezes funciona bem, outras vezes não. Portanto, ir procurar ajuda de mentores, de malta que às vezes até está disposta a ajudar gratuitamente ou participar em programas de aceleração de empreendedorismo que lhes dão contacto com isso. Portanto, eu diria que estes são os 3 grandes passos. Se me permitem, um bónus adicional, que é transversal a isto tudo, estar constantemente a trabalhar no mindset e, sobretudo, acho que há uma competência, 2 pilares, vamos dizer assim, do mindset, do investimento em si próprio, que eu acho que são os que têm maior ROI, ok? Que é educação e comunicação. Eu aprender e estar constantemente a aprender coisas novas sobre mim, sobre o meu desenvolvimento pessoal, ou hard skills novas, ou soft skills até. Aprender a vender, aprender a negociar, aprender redes sociais, gestão de tráfego, o que quer que seja, e aprender a melhorar a nossa comunicação. Porque o empreendedor não consegue ter sucesso se não souber comunicar. E comunicar, estamos a falar não só fazer a apresentação da ideia de negócio, mas estar num podcast, estávamos a falar há bocado off record, comunicar também com o corpo, passar energia, conseguir estar num palco, fazer um pitch, conseguir entusiasmar as pessoas da equipa, ou conseguir entusiasmar uma Cristina Ferreira ou um Hélder Ferreira. Por acaso, essa hora que reparei. Também. conseguir entusiasmar um Hélder Ferreira para despender meia hora por mês para lhe dar uns insights gratuitamente. Não sei se o Hélder, desculpa Hélder, mas isso vai lá com comunicação, com conseguir mostrar a outra pessoa que isto é brutal, isto que eu estou a fazer, ajuda-me, eu sou a pessoa certa para tu ajudares, para tu investires o teu tempo. Então, investir na minha educação, investir na minha comunicação, acho que é transversal, dentro deste bolo do mindset, estes 3 passos iniciais. Perfeito. E eu só queria pegar aqui em 2 coisas que tu falaste muito rapidamente antes de nos despedirmos, que foi a questão de não querias uma empresa que o teu melhor amigo pode não dar certo, e já tivemos aqui uma pessoa que disse que é
que teu amigo não abras uma empresa, faz um churrasco, vai beber uns finos, faz outra coisa qualquer. Agora abrir uma empresa muitas vezes não é o sócio ideal, porque muitas vezes até se acaba a amizade durante o processo, não é? Porque estás habituado ao teu amigo com outras coisas, a viver a vida com ele, a estar a descarregar as frustrações. E outro passo, que tu disseste aqui 3 passos, deste um bónus de um outro, mas eu queria salientar aqui de um 4º passo que tu disseste inconscientemente, mas que eu sou totalmente apologista, que é implementar rápido. Tu falaste sobre isso aqui, a ideia, mas se tu disseres a ideia e outra pessoa implementar, é porque o mérito é da outra pessoa, e é exatamente isto. Se nós ficamos na ideia e não implementamos, é só uma ideia, não é um negócio. Exatamente. Isso, especialmente para mim, é desafiante, mas para muitos empreendedores, porque depois há esta questão do perfeccionismo e às vezes também desta questão de... Lá está, quando nos focamos no produto, é o nosso produto, tem que ter todos os detalhes. Só foca-se muito no produto e não na distribuição, na venda, na validação. Exatamente. Muito bom. E totalmente. Acho aqui uma série de dicas. Olha, lanço-vos um desafio. Fica aqui o desafio, depois se quiserem cortem, mas lanço-vos o desafio de, se vocês quiserem, podemos fazer, sei lá, uma vez por trimestre, uma vez por mês, não sei, depois afinamos, uma sessão, não sei quem é o típico público-alvo que vocês têm no Roycast, mas uma sessão em que nós estamos aqui só a dar mentoria à malta que quer criar negócios. Parece-me bem. Fica a ideia. Parece-me bem. Muito Parece muito bem. Ótimo. Perfeito. Vamos nos despedir com esta ideia. Muito obrigado Pode vir a ser- pelo vosso Obrigado. convite Obrigado e nós pela pela oportunidade presença. de partilhar aqui estas conversas interessantes, e ficávamos aqui, não sei quanto tempo é que passou, mas ficávamos Sem aqui dúvida. muito mais tempo a conversar e desculpem se falei demais, mas lá está, eu entusiasmo às vezes e às vezes deixo-me ir. E foi Foi extraordinário. ótimo. Eu acredito que explodiste com a cabeça de muita Exatamente. gente Espero que que sim. está aí desse lado. Depois mandem feedback, eu vou estar a ver os comentários porque adoro quando há insights que as pessoas Exato. ficam. E mais uma vez, Diogo, quero agradecer-te pelo teu tempo, por ter estado aqui a poder entregar ROI a outras pessoas, que é o nosso grande objetivo. É mesmo no final disto que as pessoas digam: uou, isto foi ROI para mim, para a minha vida, e agora vou implementar, vou pensar, vou rever o conceito e perceber o que é que eu posso trazer ainda mais para mim, para a minha vida. E eu queria mais uma vez agradecer também a quem está ali do outro lado, em casa, no outro lado qualquer, a escutar-nos ou a ver-nos. Se tu és aquele tipo de pessoa que gosta de dar a caminhadazinha a ouvir o nosso podcast, que eu sei que há muita gente que faz isso, agradecer-te mais uma vez por estares aí presente desse lado, deixa os teus comentários, deixa o teu like, partilha, dá-nos feedback também de que outras pessoas gostarias de escutar aqui, e vemo-nos num próximo Roycast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.